obrigado você, meu irmão, que está aqui essa manhã, ou essa tarde, ou essa noite, sei lá, né? Aqui conosco, dentro da comunidade Tom de Amor, no nosso canal do YouTube do Talk Fidei. Meu nome é Estevão Castro. Salve Maria. Boa noite a todos vocês, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horário que vai ser. Meu nome é Luiz Carlos e sou da comunidade Tom de Amor. Tamo junto, chegamos aqui para chegar. Cadê o Wesley? Ué, o que aconteceu com o Wesley, mineiro? O Wesley acho que tá com desinteria, alguma coisa desse jeito, sei lá. Mas, coitado, né? Esse aqui, gente, esse aqui é o famoso chefe. Para com o famoso. A gente sempre fala lá de vocês, está sempre aqui com a gente. Imagina. Mas hoje ele tá na frente das câmeras, em vez de por trás das câmeras. Antes era aquela voz do além. Isso, a voz do além, que ninguém ouvia. Ninguém ouvia, graças a Deus. Então esse é o nosso querido mineiro, né? Obrigado, mineiro, por estar aqui comigo. Também. O Wesley realmente ele teve uma disposição hoje de última hora, né? Então o mineiro está aqui com a gente, mas estamos aqui juntos. Porém, não estamos sozinhos. Aqui temos um convidado. Nunca estamos sozinhos. Mega especial aqui. Eita, mas antes, mineiro, é importante falar pro pessoal, né? Aquilo. Pessoal, por favor, vocês precisam ajudar o nosso Talk Feed aqui. Vocês precisam curtir esse vídeo primeiramente. Depois, você precisa compartilhar com seus amigos para trazer mais pessoas desse tema tão relevante, né? Como criar uma escola católica. Tantos problemas de educação, o que a gente pode fazer de algo concreto. Então hoje a gente vai estar falando exatamente sobre isso com um convidado mega especial que já passou por isso, né? E, né? Então, nos ajude compartilhando esse vídeo, curtindo. Vá lá na comunidade Tom de Amor também, curte a gente lá, tá bom? E isso vai nos ajudar bastante. Seu compartilhamento, sua curtida vai nos ajudar muito a crescer e propagar a palavra de Deus, tá bom? Bom, e hoje a gente tem um convidado muito especial, viu? Eu vou falar pra você, mineiro. Ele é uma das pessoas que eu mais admiro. Verdade, uma pessoa que eu mais admiro. Eu já disse isso pessoalmente pra ele, agora falo publicamente pra ele. Eu acho que todo mundo vai gostar muito desse convidado. E ele é natural aqui de São José dos Campos mesmo. Joséense. Filho da senhora Marta e do saudoso senhor Silvio. Esposo da doutora Deise. Doutora Deise. Doutora dentista Deise. E papai da Maitê. Né? Ele é formado em gestão de recursos humanos e pós-graduado, está fazendo pós-graduação de psicologia tomista. Não é fraco não, hein? Vai vendo. E é o presidente do Instituto Roio Maim, que é mantenedor de uma escola católica aqui em São José dos Campos, a Escola Mater Puríssima. Estamos falando com quem? Com quem? Eduardo Marques! Esse é o cara. Edu, meu amigo, muito obrigado por estar aqui essa noite. Mais do que especial estar aqui com você aqui, conversando com a gente. Eu que agradeço, né? Uma alegria imensa estar aqui. Estou meio tímido ainda, não estou muito acostumado com esse tipo de coisa. Não pode uma cerveja, hein? Vamos aqui já. Lá no Instituto eu sou que nem o mineiro, quem fica atrás dos bastidores. Tem o João já esteve aqui, né? O João Marcos. João. Que faz parte lá também conosco do Instituto. Opa, aí, tá vendo? Não tem experiência nenhuma, não sabe nem colocar o microfone no local correto. Não, fica tranquilo. Mas é uma alegria imensa tratando desse assunto, né? Eu acredito fielmente que, no mínimo, deveríamos ter um colégio católico em cada município do nosso país. Com certeza. É um trabalho de base, né? A gente fica vendo vários outros trabalhos, né? Mas esse trabalho da base, de tratar as nossas crianças, de cuidar das nossas crianças, que vão ser aí os futuros sacerdotes, futuros pais de família, futuros médicos, por aí vai. É isso aí. Então é um trabalho muito importante, é uma alegria estar aqui tratando desse assunto, podendo ajudar e incentivar outros grupos que criam também colégios, né, católicos por todo o nosso país. Com certeza essa é a solução para muitos problemas. A pessoa fica muito presa na política, né? Enxugando o gelo, esquece um pouco de trabalhar na base. Na base, é isso mesmo. Edu, de novo eu quero dizer aqui, né, que é realmente um privilégio estar aqui conversando com você. Eu realmente admiro, né? Acompanhei bastante essa trajetória que você teve aqui, né? Junto com o pessoal, todo o pessoal do Instituto Rui Marinho, os seus fundadores. Fez parte com a gente um período. Com certeza, foi o primeiro. Eu a Danúbia, foi o primeiro casal. Tinha outro para escolher. Mas é um privilégio mesmo. Eu tenho uma profunda admiração por você. Eu acho que vamos estar conversando sobre isso aqui também, né? Mas eu queria fazer uma pergunta do Eduardo antes disso. Sim. Né? O Eduardo na infância, né? Como é que era, Edu? Foi criado num berço católico? Como é que foi sua infância em relação à tua fé? Dizer que é santanista. Não. Eu já sou velho por ser santista, não por ser de Santana. Santista. Tá vendo? Aí, É vascaíno, não sei o que ele tá falando. Não, não pode falar nada.
Tô ali no sofrimento. É. O pessoal que vai ver segunda-feira vai lembrar, né? Os Santistas, segunda-feira. Só Jesus. Nossa Senhora, ela guarda a gente, né? É muito engraçado. Eu sou joseense, primeiro, assim, é uma raridade. Todo mundo aqui de São José dos Campos é de fora, né? Trabalhei 14 anos aí na Embraer, muita gente de fora. Meus pais são ambos os mais velhos na sua família. Meu pai é mais velho, minha mãe é mais velha. E a família do meu pai e da minha mãe, meus avós, né? Eram católicos na época que tiveram meus pais e depois viraram protestantes. Então, hoje, atualmente, a minha família, tanto por parte de pai, tanto por lado de mãe, é uma família protestante. Mas como os meus pais eram os mais velhos, eles manteram a fé no catolicismo. Então, por graça de Deus, eu fui educado desde pequenininho no catolicismo, né? Minha mãe sempre ia lá, quarta-feira, nos eventos das pastorais ali, nas casas, sempre arrastando a gente. Não gostava, mas ia à força. E assim foi indo. E mais ou menos quando eu fiz 15 anos, participei de um retiro de conversão. Aí foi um processo de conversão um pouco mais forte ali. Participei por muitos anos do grupo de oração Saad, lá no 31 de março. Sim, qual que é a paróquia lá mesmo? Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Legal. Saad, acho que a Danúbia participou lá também na Saad. Os derronianos cuidaram muito tempo. Exatamente. Exatamente. E aí fiquei uma grande parte da minha adolescência, né? Participando do grupo de oração. Me casei participando do grupo de oração. Conheci a minha esposa no grupo de oração. Tocava bateria. Tem uma bateria aqui atrás. Aqui. E assim foi indo. E aí, como um processo de muitas pessoas, dentro desse caminho a gente encontrou o site do Padre Paulo Ricardo, né? Um processo... Dos meus. E aí, estudando ali... estudando o site do Padre Paulo, a gente começou também a se abrir a uma nova realidade, né? na nossa vivência ali da fé. E aí nós encontramos o grupo Em Defesa da Vida, né? E começamos também a ajudar nessas questões contra aborto, ideologia de gênero. E aí, rapidamente, tratando desses assuntos de ideologia de gênero... né? Isso mais ou menos há quanto tempo atrás, essa parte da defesa da vida, por exemplo? Uns 10 anos atrás. Né? Tá. É recente. Sim. O padre Luciano até, inclusive, era um dos assessores dessa área do defesa da vida, né? Junto lá com o pessoal lá, até inclusive do Galo Branco. Era um pessoal forte lá dentro do pessoal do defesa da vida. E o Tom de Amor chegou a animar 2 anos naquela passeata que tinha até lá o Parque da Cidade, né? Aí fazia lá o encontro, né? Saía ali da Matriz São José, né? Saía todo mundo ali, aí descia ali a Tenente Neve Baracho ali e chegava lá no Padre Lecão em cima do carro de som, né? Para ir animando, é claro, né? O povo. Sim. E foi realmente uns momentos bons aí nesse sentido, né? Puxando aí, né? A defesa da vida na parte diocesana, né? Sim. E aí, dentro do movimento da vida, rapidamente você chega na questão educacional. Porque é roubar a educação para implantar essa ideologia, né? Com certeza. Eu tenho uma afilhada que estudava, não vou falar o nome do colégio, né? E aí a professora colocou roupinhas de super-heróis, né, de um lado, e roupas de heroínas. E falou para as criancinhas, olha, vocês podem escolher a roupa que vocês quiserem. E aí pega uma menininha e coloca a roupa do Peter Pan. Aí você olha, nossa, que bonitinha, né? Verdinho, shortinho. Mas você já está colocando no inconsciente da criança que ela pode ser o Peter Pan. O Peter Pan é um personagem masculino. Né? E a menina pode, desde criancinha, de maneira inconsciente, você vai colocando no imaginário da criança, né? Coisas. Você pega a nossa geração, por exemplo, você chegar na nossa avó, né? Também a nossa geração, e você falar de que homem não é homem, né? De ideologia de gênero, é uma coisa que tem uma dificuldade de aceitar a nossa geração. Sim. As gerações passadas, né? Agora, quando você pega gerações mais novas, ele já... Isso é muito mais fácil. Porque você vem desde pequenininho colocando essa semente, né? na cabecinha das crianças. É construído, né? Exatamente. É uma engenharia social, né? Uma construção na cabeça das crianças. Então, dentro do Movimento Pro Vida, a gente viu que era a tomada da educação para você conseguir implantar essas ideologias na cabeça das crianças desde pequenininho. Dentro do Movimento Pro Vida, você ali lutando contra moças que queriam abortar.
meio que se cansa desse trabalho, entre aspas, óbvio que esse trabalho continua até hoje. Sim. E você começa a não querer mais enxugar gelo, mas trabalhar na base, né? Você olhar para as crianças e você falar, olha, vamos cuidar das crianças para que essa realidade mude, né? Então, e aí começa esse processo de migrar, né? Lá, RCC, Movimento Pro Vida, e migrar para um trabalho mais voltado para a educação, né? Naquele momento, nós conhecemos o professor Felipe Neri, trouxemos ele para dar uma palestra dentro do nosso grupo Pro Vida. Desculpa, só cortando, mas aí já estava um pessoal junto com você, né? Acredito que o professor Danilo, a própria Deise que você falou, já tinha um grupo, então, que começou a frequentar esse movimento Pro Vida, depois com o professor Felipe Neri, é isso? Sim, que hoje está com você? Existe até hoje, né, esse grupo Pro Vida. Nós temos encontros, é lá mesmo no colégio hoje, segunda-feira de 15 em 15 dias. Na época, o professor João Marcos, que esteve aqui, ele era o coordenador do grupo Pro Vida. Então, eu conheci o João Marcos dessa maneira. Sim. O que ele é seu mesmo? Conhecido é porque os pais dele, né? Os pais deles eram amigos seus. Isso, João Marcos esteve aqui. amigos. João Marcos, gente, a gente falou sobre ele. Ele fez um podcast só falando sobre escola católica, educação clássica, Isso. tá? O link está aqui passando aqui nos cards, né? Se você quiser ver. Então, fica aqui. Então, é uma introdução que a gente já teve aqui nesse programa. Os pais dele é a Cláudia, o Cláudio e a Penha. Isso. Né, os dois. Eles fizeram ali um tempo parte quando a comunidade ficou no Jardim das Flores. Entendi. O João Marcos é pequenininho ainda. E aí, o professor Danilo, junto com a esposa, o Grácio, a Lohane, eu e a Deise, esses 3 casais vieram do mesmo grupo de oração. Nós éramos do mesmo, todos nós éramos do SAD. Que legal. Então, o Danilo que encontrou primeiro ali, né, o João Marcos, começou a nos convidar para participar das formações que o João Marcos dava, era lá na Catedral. Lá embaixo, acho que um ossuário que tem ali, né? Tem uma salinha. E aí começamos a frequentar essas formações. E aí esse pessoal, na época, eu era um participante, né? Convidaram o Felipe Neri para dar uma palestra. Aí nisso eu conheci o Elton e a Sabrina, outras pessoas que já faziam parte do Movimento Pro Vida. Quando o Felipe veio dar uma formação aqui, né, não por coincidência, esse livro que por isso que eu trouxe. o Estevão deixou, foi o livro que ele utilizou na formação. Né? Um livro escrito pelo... Devia ser em espanhol ainda, acho que não tinha tradução em português. A tradução foi recente. Teologia da Perfeição Cristiana. Isso. Né? Isso é a Teologia da Perfeição Cristã. E aí o Antônio Roy Marim, né, que escreveu o livro, e ele utilizou esse livro na formação, falando um pouco dos 9 graus de oração. E aí, ao fim da exposição dele, ele anunciou que teria um curso para pais e professores em Campinas, quem quisesse se formar na questão educacional. Na época, o professor Felipe Neri ainda não fazia esse trabalho de correr o Brasil e ficar formando grupos para montar colégio. Ele estava montando um colégio, né? Ele teve um colégio em Osasco, então ele estava se preparando para montar esse colégio de Osasco. E aí nós começamos a frequentar essa formação em Campinas. Era mensal, uma vez ao mês a gente juntava os carros aí e íamos para Campinas fazer esses cursos, né? Foram 2 anos de formação, tivemos aulas com pessoas até que têm visões diferentes na educação, o que é comum, né? Claro. Eu costumo dizer que se existe uma pessoa hoje que fala que, olha, eu tenho a solução para a educação católica, eu falo, olha, é um charlatão. Ouso dizer assim. Porque nós somos frutos dessa educação declinada, nós fomos formados por ela. Né? Então, nós estamos tentando reconstruir aquilo que a igreja sempre fez. Né? Então, você pega o processo antigo para você ter um padre jesuíta, era um processo extremamente complexo. Né? Então, o postulante ali a ser um padre jesuíta, ele tinha que estar nos escritos, né, da Companhia de Jesus, ele tinha várias etapas a ser cumpridas para conseguir ser aceito na Companhia de Jesus. Né? Então, uma das etapas era ir para um vilarejo pequeno e converter os adultos. Então, ele tinha que trabalhar toda essa questão de conseguir converter os adultos. Quando ele vencia essa etapa, ele tinha que ir para um outro vilarejo, em outro local, converter as criancinhas. Então, ele ficava... Né? Depois disso, é até engraçado, colocava ele numa cozinha com um cozinheiro muito rude. Então, ele estava lá mexendo com a panela, o cara dava um tapa na panela, a panela caiu no chão, para também desenvolver nele, né, essa habilidade de trabalhar em condições complexas. A parte humana. Aí você pega o primeiro padre jesuíta que pisou no Brasil, ele se deparou com um índio canibal que queria comer ele. Ele teve que catequizar esse índio, entender o dialeto do índio, se comunicar com o índio, ensinar o português para o índio e depois trazer a fé para esse índio. Né? Então, você enxerga toda essa etapa complexa
e você fala, isso se justifica, porque o que os jesuítas fizeram foram algo fantástico. Você pega Santo Inácio de Loyola, né? Do Companhia de Jesus Companhia de Jesus. Santo Inácio sim. Ele mesmo. Você pega, vamos lá. Você pega o Santo Inácio de Loyola, né? Antes dele criar a Companhia de Jesus, Sim. teve um processo de conversão profundíssimo, né? Dizem que quando ele se converteu, o castelo onde ele morava teve uma rachadura enorme ali. Sim. Tal foi o impacto da conversão desse homem. Inclusive, isso é uma base dos ensinos deles, dos ensininacianos. Sim. Essa rachadura aí deu muitos inscritos. Sim. Ele tinha um problema na perna, né? Uma cirurgia que ele fez logo depois da guerra. Ficou uma perna maior do que a outra. Ele refez a cirurgia sem anestesia nenhuma. Depois disso, foi para o deserto, né? Deu as suas vestes para um mendigo, foi trabalhar anos no hospital cuidando dos doentes, depois foi para o deserto rezar, tiveram que ir lá, Santo Inácio, pelo amor de Deus, volta a comer, você vai morrer aí. Tudo isso é a base do retiro do silêncio. Você pode ver que muita coisa tira dessa expectativa, né? Desses ensinos que ele teve nessa parte da vida dele. Aí você pega o Santo Inácio, depois de tudo isso, como se fosse pouco, ele vai estudar. De novo. Né? Dentro dos estudos, ele fica anos trabalhando na conversão de São Francisco Xavier. Isso. Anos. Não me lembro ao certo quantos anos, mas ficou anos trabalhando na conversão de São Francisco Xavier. Depois de tudo isso, ele foi eleito o presidente da Companhia de Jesus, né? Criaram a Companhia de Jesus e ele foi... Então, assim, nós não temos esse tempo, né? Eu não sou Santo Inácio, eu não sou Dom Bosco, mas os tempos atuais, né? Eu costumo falar para os grupos que estão montando o colégio, é muito baixo o que eu vou falar aqui agora, é muito pouco perto da amplitude da coisa. Não, com certeza. Né? Mas qualquer coisa que faça hoje com muito carinho está infinitamente melhor do que a doutrinação que está sendo feita. Perfeito. É uma reação, né, Edu? Sim. Acho que... desculpa discordar desse ponto, exatamente desse ponto. Eu concordo com você que na história da igreja, muitas vezes, estamos falando aí de Santo Inácio, estamos falando aí de São João Bosco também. São João Bosco já foi uma reação também, né? O próprio São João Bosco já é uma reação ao modelo que se estava criando e a forma que ele encontrou ali para trazer os jovens uma formação, um aprendizado e busca da fé, né? Ressaltar os valores da fé. Mas, por exemplo, o que estamos fazendo hoje também, e é um pouco do que a gente está colocando aqui na pauta, também teve bastante renúncias e se vê assim coisas extraordinárias. Assim. Para mim, eu acompanhei de perto, né, pessoal? Eu fui um dos que estava participando. Então, o Edu parou no tempo aqui, eles formaram o Instituto Rui Marim, né? E eram 6 casais de início, né? 6 casais mais o Vinícius. E... Não é 13, é 12 mais 1. Boa. E aí depois eu e minha esposa começamos a participar também, querendo enganjar, né? E ele era mato, gente. Assim, não tinha nada, né? Sim. Não tinha dinheiro, não tinha nada, só tinha vontade de fazer as coisas. E aí eu queria até falar desse ponto, queria que você falasse sobre isso. A renúncia que você precisou fazer para que esse projeto acontecesse, e acredito que vários outros membros do Instituto também teve que fazer renúncias, mas eu queria que você falasse da sua Intel, porque você era. Você é engenheiro também, né? não, de formação não. Mas você trabalhava na Embraer. Trabalhei em área de engenharia. Área de Embraer. Tinha uma carreira na Embraer, mais de 13 anos, né, que você estava lá na Embraer trabalhando. Você abriu mão, primeiramente, do seu trabalho, depois você depois abriu uma clínica para sua esposa, depois abriu a mão da clínica e hoje você está full time, né? Ou seja, está o tempo todo se dedicando a isto. Se você for parar para pensar, fala assim, cara, acho que você não vai falar assim, não é mérito meu. Nossa, Deus realmente me usou, né, para poder fazer isso. E como uma pessoa que participou de perto, eu falo assim, você foi fundamental para que isso acontecesse e unisse aquelas pessoas. E eu falo assim, estou falando hoje para todo mundo aqui em público, mas eu falo para as pessoas assim, é espantoso a dedicação que você teve. E o mais impressionante, que aí, não sei se você pode estar falando isso com a gente, você fazia isso para o filho dos outros, porque na época você nem a Maitê tinha. Sim. Né? Então, acho que você concorda comigo que Deus te usou como instrumento e você deixou Deus te usar? Eu acredito que existe alguma vocação, né? Também. Então, dentro da vocação existe um chamado. Deus nos chama a algo, né? Eu me lembro perfeitamente naquela palestra do Felipe Neri,
em 2017, 2016. Quando começou a falar de escola, aquilo bateu no meu coração com muita força. Eu senti o impacto disso. Falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí ele abriu essas aulas, né, em Campinas. É isso que a gente vai fazer. Primeiro, vamos estudar, vamos tentar entender. Né? E ficamos ali 2 anos estudando com vários professores. Né? Professores até que não se entendiam. Né? Você tinha uma aula ali com o Clístenes falando uma coisa, depois vinha o professor Rafael Falcão, era um pouco diferente. Né? Então, o que é bom, né? Para você criar um colégio, você precisa ver de tudo para você definir o que, né? Qual linha que vai tomar. Né? Né? Você pega... Dentro dessa linha tem lá os salesianos, né? Sim. Cada escola tem uma linha que ela segue, né? Então, quando veio, né, essa realidade na minha vida e foi apresentado ali os problemas educacionais e colocado que parte da solução dos problemas seriam famílias se unirem para montar colégios, isso naquele momento bateu forte. Né? Então, dali para frente, é aquela questão, a coisa fica te incomodando. Né? Às vezes uma pessoa fala, mas você fez muito. Eu falo, não se preocupe com isso, Deus está te cobrando a mesma coisa? Não, não está. Então, vida que segue. Né? Eu estava sendo cobrado. Então, era um processo que eu ia trabalhar. Eu, como quase todos os joseenses, eu sonhei trabalhar na Embraer. Né? O meu pai se aposentou na Embraer. Então, era um sonho trabalhar naquela empresa. E todos que trabalharam comigo sabem que todo o período que eu trabalhei, eu me dediquei muito pela empresa, né? Porque tenho um carinho até hoje, devo muito a essa empresa. Mas quando o chamado vem, né, aquela força do chamado de Deus, as coisas começam a perder o prazer. Eu ia trabalhar e falava, puxa, isso não está mais tão saboroso como era quando eu comecei, né, há alguns anos atrás. Então, a gente começa esse processo de estudo e dentro desse processo, Deus vai chamando, cutucando. E eu sempre tive muita dificuldade de entender que a obra não era minha, né? Que é um pouco daquilo que o Estevão falou. Eu era apenas uma ferramenta de Nosso Senhor para fazer alguma coisa específica que eu tinha que fazer. Mas, talvez, a minha doação sobressaiu e deveria mesmo. Se eu sou presidente do Instituto, eu deveria ser o primeiro a me dedicar a isso. Mas eu não entendo que eu sou a pessoa que mais agradou o Nosso Senhor. Né? Eu penso naquela viuvinha que deu aquilo que não tinha. Perfeito. Né? Então, eu me lembro uma vez, chegando no colégio, lá no primeiro colégio, lá no Pinheirinho, e o colégio ele foi feito de voluntariado. Até hoje é feito de voluntariado. Né? E eu cheguei, quando eu cheguei, estava um calor, né? Um sol escaldante. E eu estava vestido de social porque eu ia receber uma família que queria colocar a criança no colégio para fazer uma espécie de um processo de entrevista. E eu me deparei com uma pessoa trabalhando lá, como voluntário. Né? Ele estava em cima da escada fazendo a instalação de uma cerca elétrica. Né? Quando eu vi, eu entrei na sala, a sala que eu entrei estava com ar-condicionado, eu comecei a ficar incomodado. Eu falei, cara, não é justo isso. Eu estou aqui no ar-condicionado, no bem bom... E o rapaz está lá fora no solzão, suando que nem um condenado à morte, sozinho, né? Não tinha ninguém para dar um alicate para ele, tinha que descer e subir. Aí eu fiquei incomodado, eu fui até ele. Saí da sala e fui lá. Né? Aí cheguei nele e falei, João, eu estou com vergonha de você. Aí ele falou assim, por quê? Você está aí trabalhando e eu estou aqui desse jeito aqui, eu não consigo te ajudar. Aí ele virou bravo, né? O João era bravo, falou assim, você quer salvar sozinho ou moleque? Né? Naquele momento eu entendi. Né? Eu conto essa história para todo mundo. Né? Para quem não sabe, o João é irmão do nosso querido amigo Estevão. Né? É meu irmão. Né? Então, naquele momento eu entendi. Essa obra não é minha. Né? E as pessoas que estão aqui não estão por mim. Elas estão porque elas acreditam naquilo que está sendo feito. Né? E não é minha mesmo. Você pega o nome do colégio, é uma homenagem à Nossa Senhora. Ela quem define quem entra, quem sai, como sai. Né? Nós acreditamos que é dessa forma. E as pessoas estão se dedicando a essa obra pelo chamado que nós colocamos no coração delas, assim como ele colocou no meu. O que acontece, né? Talvez alguém aí que está pensando em montar um colégio está se perguntando como que eu começo. Eu sempre faço essa alusão, né? Você está andando na Dutra e o seu carro acaba o combustível. Você para no acostamento.
Se você descer do seu carro e ficar fazendo joinha, pedindo carona, a probabilidade estatística de alguém parar é baixa. Nos dias de hoje, né, assalto, Sim. né, eu não tenho esse costume de parar. E fica ali. Mas se num ato de loucura, você coloca o seu carro no ponto morto e você começa a empurrar o carro sozinho, alguém vai parar. Nem se for para te chamar de louco. Fala, ô maluco, o que você está fazendo aí? Aí você fala, meu carro está sem gasolina. O cara fala, seu maluco, falta 100 quilômetros para chegar no próximo posto de combustível. O cara vai embora incomodado, ele para num posto, ele compra um galão de gasolina, ele volta e te entrega. Então, assim, a probabilidade estatística de alguém ajudar quem está empurrando o carro é muito maior do que quem está parado pedindo alguma isso. coisa. Sim. Que bonito isso. Né? Então, foi isso. Eu estava ali trabalhando na Embraer, a gente tem que montar colégio. E a gente falava para todo mundo, a gente quer montar colégio. Então, o que eu estava fazendo? Estava no acostamento, tentando fazer alguma coisa. Quando, num ato de loucura, eu deixo o meu emprego de 14 anos e a gente foi alugar um imóvel que era um lixo, abandonado desde 1999, Caramba. né? Com os vidros tudo quebrado, o mato era mais alto do que eu. Era um lixo. Alugar aquele imóvel foi um ato de loucura também, porque era a única coisa que a gente conseguia pagar. Ou melhor, nem aquilo a gente conseguiria pagar. Sim. Mas por ser um imóvel muito danificado, a gente conseguiu uma negociação imobiliária muito boa. Sim. Né? Meses de carência, depois um aluguel baixinho, e isso foi, em troca, foi uma reforma. Sim. Aí eu pego a minha rescisão e eu começo a empurrar o carro sozinho. Era óbvio que a minha rescisão não seria suficiente para fazer alguma coisa. Mas aí que tá, eu dei o que eu tinha. Eu tinha uma rescisão. Né? Eu tinha condição de fazer aquilo. Quando nós saímos desse imóvel, o proprietário ficou bem magoado, porque nós nunca cumprimos um contrato. O colégio cresce sem planejamento. Nós não temos site, Instagram do colégio. Sim. Nós não divulgamos o colégio. Eu tenho o prazer de virar para um pai e falar assim, pai, eu não te achei, você nos achou. Então, o colégio ele cresce e os imóveis começam a ficar pequenos. Nós já estamos no terceiro imóvel. E aí o proprietário do primeiro imóvel ficou muito magoado, porque nós não cumprimos o contrato e ele deu toda essa carência e tal. Mas, em contrapartida, nós fizemos uma bela de uma reforma no imóvel dele. Né? Sim. E aí, quando a gente foi sair, ele pegou... Antes de sair, eu falei para ele assim, fulano, o colégio ficou pequeno. E nós já gastamos um bom dinheiro aqui em reforma e readequação. O ponto era preparado para sobrado. Eu falei assim, a gente precisa subir o sobrado. O senhor consegue me ajudar? O que eu queria? Algum desconto de aluguel, alguma carência, né? Eu estou melhorando o imóvel dele, ampliando o imóvel dele. Ele falou assim para mim assim, Eduardo, eu sou o maior benfeitor desse projeto. Aí eu peguei e falei assim, não, o senhor não é o maior benfeitor desse projeto. E aí ele veio para cima de mim. Ah, você acha que você é o maior benfeitor desse colégio? Eu falei, não, eu também não sou o maior benfeitor desse colégio. Porque eu e o senhor, nós demos aquilo que a gente tinha. Né? Existia um rapaz que trabalhava como caixa do supermercado e ele era protestante na época. Ele começou a saber que ali no Pinheirinho existiam formações de filosofia e ele quis começar a participar dessas formações. E, participando dessas formações, ele foi se abrindo ao catolicismo. E aí, um dia, ele vendo ali a graça do colégio, ele juntou um dinheirinho, comprou os panos, os varões, e pediu para a mãe dele, que era costureira, protestante, costurar todas as cortinas do colégio. A gente sabe que cortina não é algo barato. Né? E ele doou todas as cortinas do colégio. Né? Eu falei para o senhor, né, que a gente alugava o imóvel, o fulano é o maior benfeitor desse projeto. Porque ele é viuvinha, ele está dando aquilo que ele não tem. Sim. Né? Então, a oferta dele, a cortina que ele deu, agradou muito mais Nosso Senhor do que parte da rescisão de contrato que eu usei para reformar o imóvel. Né? Então, é um projeto feito de várias mãos, né? Várias pessoas. O meu caso, eu acredito que é uma questão de vocação. Deus, né, me chamou a isso. Então, como o Estevão comentou, na época eu não tinha filho. Né? Hoje eu tenho 13 anos de casado, né? Vou fazer 14 anos de casado. E a minha filha tem 2 anos e meio. Então o colégio está vivendo o seu 5º ano de colégio. Então a metade do colégio
não tinha filho e nem perspectiva de ter. Foram 10 anos casado, aberto à vida, tentando ter filhos, aberto à vida sempre, e nunca veio, né? Nem alarme falso. A gente nunca nem engravidou. 10 anos tentando. E veio esse projeto do colégio, a gente se dedicou de cabeça nisso. Até mesmo porque, diante daquele cenário, nós éramos a família que tinha mais condições de arriscar. Se tudo desse errado, eu ia morar no fundo da casa da minha mãe, tentava me recolocar no mercado de trabalho e começava de novo. Né? São 2 adultos. Né? Minha esposa tem lá a profissão dela, né? Eu tenho a minha profissão também. Era mais fácil para a gente arriscar do que uma família com 5 filhos, 2, 1 que seja. Né? Então, por isso, esse desprendimento de poder sair da empresa. Depois a gente montou uma clínica odontológica, depois não coube mais dentro da nossa realidade ter outra empresa além da responsabilidade de gerir o colégio. O colégio vai crescendo. Começamos com 22 alunos em 2020, hoje nós estamos com mais de 320 alunos. Então o colégio ele começa a crescer e crescer de maneira desordenada, né? Uma empresa ordenada, ela cresce, estabiliza, estabiliza. Nós somente crescemos, né? Então eu costumo brincar com a diretora do colégio que lá é tudo amarrado de arame. Então a gente está no processo de tirar o arame, fazer um furo na parede, colocar uma bucha e parafusar e fazer um negócio um pouco melhor. Então exige muito trabalho, muita coisa a ser feita, né? O dia a dia do colégio é uma coisa muito dinâmica, né? Lidar com crianças é uma responsabilidade enorme, ainda mais um colégio que se propõe, na sua instituição, conduzir essas crianças para o céu. Então, nós não estamos lidando somente com a integridade física das crianças. Não é somente o risco dela cair numa escada, né, e tomar 3 pontos na cabeça. Mas é o risco dela perder a sua alma. Né? Então, ali no Peri, vocês ficaram quanto tempo? Nós ficamos 1 ano e meio no União. Ficamos 1 ano. Mas eu até... Bonita história obrigado pela menção do meu irmão, né? E realmente, né? Cada um ali se doou, assim. Mas, de fato, quando a gente fala que você liderando aquele povo todo, porque, além disso, você tinha a responsabilidade da liderança disso, né? A presidência, desde o início do Instituto Maior Marinho, é sua, desde então você vem liderando isso. E é como que realmente aquele líder, né? Que não ele não empurra, como você está empurrando o carro, chegou um monte de doido lá empurrando junto com você, né? E o seu exemplo nos leva a isso. Mas tem uma outra forma também que Deus sabe que faz também, né? Que eu acho, até uma pergunta da pauta, eu achei que você ia ficar curioso quando eu coloquei isso na pauta, né? Que também a sua formação ali, o seu tempo de Embraer, aquele sistema Lean que você tinha lá no seu dia a dia ali, também ajudou, né? Com certeza. Você foi lá e implementou, conseguiu engajar as pessoas, foi lá, viu o processo, tanto que você tinha uma consultoria, né, até pouco tempo atrás. Então, isso também te ajudou nessa formação, ou seja, Deus te utilizou para liderar essas pessoas por esse conhecimento também que você tinha, né? Sim. Olha, voltando na questão da vocação, né? Se nós temos uma vocação, né, hoje nós 3 aqui, nós temos a vocação em ser pai. Ninguém na mesa é sacerdote, né? Deus, ele nos dá condições para a gente conseguir cumprir a nossa vocação. Né? E você vê, mesmo antes de eu ser pai da Maitê, eu tenho condição, né? De ser pai. Eu sou pai, eu não preciso ter a Maitê. Se eu acredito que eu preciso ter a Maitê para ser pai, então vamos tirar São José da jogada. Né? Então, em potência, essa era a palavra que eu queria achar. Isso. Em potência, eu sou pai. Então, a gente desenvolve a nossa paternidade nas ocasiões que a vida nos oferece. Um sobrinho, um afilhado, com os alunos do colégio. Né? Então, a gente vai desenvolvendo nossa paternidade. Então, dentro dessa questão, eu me sinto um vocacionado a fazer o que eu fiz. Então, eu acredito, sim, que tudo que Deus permitiu que eu passasse na minha vida contribuiu e muito para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje. Então, a Embraer foi uma escola. São 14 anos trabalhando ali, mudando de carreira, mudando de cargo, e você se desenvolvendo como pessoa, como profissional. E o Lean, ele tem, de fato, ferramentas de organização, né? Ferramentas de criar processo, controlar processos. Então, são coisas que quem é apaixonado pelo Lean aí, quando eu trabalhava isso com consultoria, o cara coloca na cozinha dele, né? Então, você pega, assim, exemplo de cozinha.
existe uma das ferramentas do Lean que se chama 5S. Isso. Né? Que é uma ferramenta de ganho de produtividade. Sim. Que você deixa as coisas tão bem organizadas e, por estar bem organizada, você faz mais rápido. Então, um grande exemplo de 5S na cozinha é aquele plásticozinho que você coloca na primeira gaveta, que está a faca no lugar, o garfo no outro local e a colher no outro local. Então, você se acostuma tanto com aquilo que você, sem pensar, abre a gaveta, pega o talher que você precisa, fecha a gaveta e usa. Antes de inventar esse plásticozinho, era todos os talheres jogados e você ficava lá um tempo perdendo tempo pra caramba. Então, assim, o Lean, ele dá uma visão de você conseguir utilizar cada vez mais o recurso. Você investiu num recurso, foi feito um investimento aqui nesse estúdio. Não faz sentido o estúdio ficar parado. Não justifica o investimento. Então, para esse investimento valer a pena, o estúdio tem que ser o mais usado possível. Quanto mais usado o estúdio for, melhor foi o investimento que eu fiz. Então, isso contribui bastante. Né? Eu pego até um exemplo que eu acredito que foi as ferramentas que ajudou bastante a pensar. Né? O Lean ele força você a pensar o tempo todo na resolução de problema. Você tem um problema, você vai fazer uma análise de causa-raiz para você resolver aquele problema. Então, pegando a pauta, fazendo um gancho da coisa aí, o primeiro imóvel lá no Pinheirinho, fizemos toda essa reforma no imóvel. Uma reforma caro, né? Um imóvel abandonado há muito tempo, uma reforma pesada. E aí, ao fim, não tinha mais tempo, né? Porque você dá entrada na diretoria de ensino 120 dias antes da sua necessidade. Então, existe um prazo, existe um limite para você lidar com a aprovação do colégio. E não tinha mais dinheiro. Colocou tudo que tinha. Né? Apareceu várias viuvinhas, várias pessoas também colocando dinheiro, foram várias pessoas, mas fez festa junina, festa de todos os santos, mas deu batente. E a supervisora, a diretora falando para mim o tempo todo, olha, essa sala de leitura aqui não tá boa. Mas não tinha mais dinheiro. Falava, Sabrina, é isso aí. É isso aí, não tem o que fazer. Então, a gente pegou um cantinho e a gente tentou inventar que aquele cantinho seria a sala de leitura. Quando chega a supervisora de ensino para fazer a aprovação, ela vira para a Sabrina e falou, Sabrina, a senhora vai ser diretora desse colégio? Sim, eu serei. E como que a senhora aprova um ambiente desse para ser a sala de leitura? Esse ambiente é insalubre. Você vê. A Sabrina tomou uma dura que não era dela. Desde o início, ela estava apontando para mim que a sala de leitura provavelmente não seria aprovada. E eu, por não ter recurso, estava segurando e falando, vai ter que ser aqui. Né? Já abro uma aspa, assim, né? Fugindo um pouco, mas vou voltar. Essa é a essência fundamental para um grupo de pessoas montar uma comunidade, né? Ou gerir um colégio. Se naquele momento ela virasse para mim e falasse, eu te falei, ali já criaria uma ruptura. Mas, fecha aspas, né? Fiquei incomodado com isso. Falei, puxa, a gente vai perder a aprovação por causa da sala de leitura. E aí eu usei uma ferramenta, né, que é o brainstorm, de ficar pensando como que a gente consegue resolver isso aí. Sentei na mesa e fiquei quebrando a cabeça. E eu lembrei, quando eu trabalhava na Embraer, uma época a Embraer ia fazer uma obra grande e num escritório e tinha que tirar todas as pessoas do escritório para poder fazer essa obra, mas as pessoas tinham que continuar trabalhando. Foi quando a empresa alugou vários containers e as pessoas começaram a trabalhar dentro do container. E na hora eu falei, é isso, é um container. Aí nós corremos atrás de São José dos Campos, achamos uma empresa que aluga container, alugamos um container, colocamos o container no colégio, reformamos o container, nomeamos ele de container da leitura, sala de leitura Santo Tomás de Aquino. E elas voltaram e a gente vendeu para elas que era um container, né, que era a sala de leitura ecológica e tal, e enchemos de flores e tal. Elas acharam o máximo, fantástico, e aprovou o colégio ali. Então, assim, isso são amostras que a gente vê que Deus nos deu uma inteligência, né? E nós temos que usar a inteligência que Deus nos deu para fazer a obra que Ele quer que a gente faça. Então, dentro desse ponto de vista, as ferramentas do Lean, com certeza, elas ajudam em todos os aspectos, também na criação do colégio católico. Você tem o Kaizen Kanban, você tem o Seis Sigma, você tem um monte. Você quer Embraer também? Eu estou muito Lean aqui na comunidade Tão de Amor. Não, a única ressalva que a gente sempre teve com as questões das ferramentas, que é o seguinte,
é muito complexo você implantar um Kanban, né, ou um 5S na sua esposa. É complexo, não vai dar certo. Não. Porque ela é mais forte do que a regra. Ela é a regra. Ela é. Né? Então é muito complexo. Então, partindo desse ponto de vista, montar um colégio, né, antes foi criado um grupo de pessoas, de 6 famílias, mais o Vinícius, que queriam montar o colégio. O que acontece? Existe um americano que fez um estudo falando de um processo que se chama processo de secundarização da sociedade, que é o que acontece nas indústrias. Né? Agora não estou falando especificamente da Embraer, para as pessoas não ficarem incomodadas. Claro. Mas é o que acontece nas indústrias. Sim. Eu trabalhei 14 anos na Embraer. Nesses 14 anos eu trabalhei bastante. Me sinto reconhecido. Tenho prêmios guardados na minha casa, uma maquete que eu recebi na época do presidente da época, por um trabalho executado. Prêmio de melhor Kaizen. Boa ideia. Boa ideia. Me sinto, né, reconhecido. Trabalhei 14 anos. Imagino que nesses 14 anos, por esses prêmios, algo de bom eu fiz para a empresa. Sim. Mas eu saí da empresa em 2019. Nós estamos em 2024. Ninguém me liga. Sim. Né? Com certeza houve muita rotatividade de pessoas. E se vocês forem lá na área que eu trabalhei, talvez eu não exista mais. Um ou outro, lembro dele. Mas, olhando como um todo, eu não existo mais. Então, isso é um processo de secundarização, que significa o valor que você tem é o que você faz, não é quem você é. Então, antigamente, na construção civil, morria muita gente. Mas naquela época não tinha seguro de vida, ninguém se preocupava com isso. Porque a comunidade era tão unida que se o homem morresse, o resto da comunidade se juntava para cuidar da viúva e dos filhos. Nesse processo de secundarização, isso vai se esvaziando. Dissipa. Né? Porque se você tem saúde, maravilha. Se você perdeu sua saúde, olha, você não gera mais riqueza. Né? E aí começa a falar em eutanásia, começa a ir para uma linha meio complexa. Né? O idoso está onerando o sistema, porque ele está recebendo apostadoria, ele não gera mais riqueza. Então, é um processo feito propositalmente de secundarizar a sociedade. O problema é que esse processo ele entrou na família. Então, o que acontece? O marido fica desempregado, o que a esposa faz? Pé na bunda do marido. Porque é exatamente o que a fábrica faz. Esse processo ele entrou dentro das famílias. Hoje você tem as famílias e a mulher, eu tenho meu dinheiro, o homem, não, eu tenho meu dinheiro. Eu não estou falando que tem que ser assim. Mas quando a minha esposa atuava como dentista, teve vezes que ela ganhava mais do que eu. Né? O consultório, a nossa clínica, foi rentável por um bom tempo. Sim. E eu nunca pedi isso a ela. Mas o que ela fazia? 100% do dinheiro que era recebido, ela mandava para a minha conta. E se ela tivesse que arrumar o cabelo, ela pedia para mim. Se ela tivesse que fazer a unha, ela pedia para mim. Eu não estou falando que tem que ser desse jeito. Mas o que ela fez sem eu pedir? Ela resguardou a minha figura de homem da casa. Sim. A Sagrada Escritura fala, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Sim. E fala para nós assim, isso aí dói em nós. Né? Maridos, amai vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Nós temos que amar elas até morrer. Né? E morte de cruz. Dar nossa vida por elas. Né? Dentro desse processo, se ela pedir para arrumar o cabelo e você tem condição de pagar, você vai fazer com maior alegria. Não está sendo submissa ao homem da caverna que pega o cabelo e sai arrastando para o meio da rua. Está sendo submissa a um homem que quer ser santo, que quer viver em união com Deus. Então você vê, isso vai se desmistificando de maneira proposital. A mulher começa a querer ter a sua independência financeira. Né? Eu preciso ter minha independência financeira. Né? Coloca isso na cabeça da mulher. E o homem começa a viver a sua vida afastado disso. Sim. Quando acontece algum problema conjugal, gera-se um afastamento. Não quero mais. Né? E você vê hoje os índices de divórcio é uma coisa impressionante, porque parece trocando de carro. Você foi lá e comprou um carro, você não gostou do carro, você vende e compra outro. E o casamento ele passou a ter esse mesmo valor. Então, assim, a gente escuta isso, é terrível.
Pessoas que falam, olha, eu fiquei doente e meu marido separou de mim. Eu fiquei doente e minha esposa separou de mim. No momento que eu mais precisei. Então, é esse processo, essa mentalidade secundarizada. Você tem valor por aquilo que você é. A hora que você está bem empregado, eu te amo, a nossa vida é maravilhosa. A hora que você está passando dificuldade, não. Agora, Deus nos dá valor por aquilo que nós somos. Né? Deus vê o nosso coração, a nossa essência. Se a gente está desempregado, se a gente está... Temos o mesmo valor. Né? Nós temos o mesmo valor. Isso seria algo primarizado, né? Uma sociedade primária. Né? Isso é um americano que traz esse estudo. Né? Então, a sociedade primária é uma sociedade que o valor que você tem é por aquilo, é por quem você é. Então, a minha esposa me ama tanto que se amanhã eu ficar numa cama doente, eu imagino que ela vai me amar muito mais, porque ela vai ter que cuidar das minhas feridas, ela vai ter que me ajudar nas minhas necessidades mais básicas, porque eu não vou conseguir fazer isso sozinho. E isso vai gerar nela um amor muito maior. Essa é a sociedade que Deus quer para a gente. Então, dentro dessa sociedade primária, né, onde cada pessoa é única e dentro da sua condição de ser único, você tem as suas características, né, o seu temperamento, a sua educação. Quando você vem com processos que você quer fazer com que esses processos sejam iguais para todo mundo, isso é complexo. Né? Você pega hoje dentro de uma linha de produção, você quer fazer com que todas as pessoas produzam no mesmo tempo. Mas existem características diferentes, pessoais. Você pega hoje, numa linguagem de qualidade, o operador, o símbolo dele, né, quando você fala do operador, a nomenclatura que você coloca na linguagem de qualidade é que ele é um ruído dentro do processo. O que é um ruído dentro do processo? É algo que eu não controlo. Né? Então, hoje, a Danúbia brigou com o Estevão. A hora que ele estava saindo, o cachorro mordeu a canela dele. E aí foi entrar no carro, a bateria do carro arriou, o carro não pegou. Aí ele foi para a moto estava sem gasolina. Pelo amor de Deus, né? Aí pegou um Uber e foi pro serviço. Nesse dia, ele vai produzir menos. Ele chegou num nível de esgotamento, de estresse. Chega lá na sessão, põe aquela carinha lá, né? Carinha vermelhinha lá, né? Tá triste, tá nervoso. Então, por isso que o ser humano é um ruído, é algo que você não consegue controlar. Sim. Então, quando você parte para esse processo de criar aquilo que a gente chama que é uma família espiritual, né? Santo Tomás fala que a amizade, um dos conceitos é pessoas que querem as mesmas coisas. Né? Idem velho, idem noli. Então, quando você vai para esse processo de criar uma família espiritual, que é dentro dessa sociedade primária, por isso que eu falo, o Instituto Antônio Rui Marinho não tem regras. Né? O Estevão fez parte, não existe uma regra, olha, você tem que ler esse livro. Não, a gente fala, esse livro é algo que a gente segue. Olha, você tem que dormir tal hora, você tem que acordar tal hora. Isso não serve para organizações de famílias. Né? A minha família ela é prioritária. Eu estou aqui conversando com vocês aqui. Se a minha esposa me ligar e falar que a minha filha precisa de mim, eu vou abandonar isso aqui e vou sair correndo. Ou ela mesma estiver precisando de mim, seja o que for. Né? Então, a família sempre é prioritária. Então, você ter regras, você ter... bases, né? Prioridades. Sim, processos, né? Trazendo para a linguagem do Lean, você ter processos definidos que todo mundo tem que fazer igual. Então chega o Estevão e eu dou um plano, né? Um plano operacional para ele, você tem que seguir isso aqui. Aí chega o mineiro e fala, não, você tem que seguir esse mesmo plano e fazer a mesma coisa. Para processos produtivos, beleza, você fez uma medição de tempo e você quer que aquele tempo seja repetido, né? Mas para a instituição de família, não. Acho que não funcionaria tanto, mas de qualquer forma, acho que isso talvez te ajudou com certeza. A liderar essas pessoas e conseguiu soluções, como você falou, do container, né? Sim. E foi interessante esse gancho que você fez aqui, que também a gente está falando da engenharia social e para quem que você está lutando. Sim. Porque hoje, né, que é um dos pontos que a gente está falando na pauta, está adiantando bem muitos pontos aqui, que é para que hoje tem o fim da educação, né? A educação, ela sempre teve um fim de educar as crianças para criar virtudes, antes de criar um profissional, você criar um homem, né? Com valores e deveres que eles possam construir, para que isso não seja algo de uma regra, mas que seja dele, né? E hoje a educação, né, e é um ponto que a gente vai falar depois, se perverteu
para esse ponto. Ela não cria mais um homem, mas em sim um profissional. De acordo com as demandas que tem dentro do mercado de trabalho, a educação molda aquela criança para atingir aquela necessidade de trabalho que existe. Né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Né? Não sou contra capitalismo, não. Tá? Isso é um dos males do capitalismo, sim, né? De fato. Porém, temos ideologias políticas muito piores, né? Mas não é um ponto aqui. Mas, de fato, a educação hoje se perverteu. Num ponto que ela se perverteu foi nisso, né? Hoje ela é moldada para o mercado de trabalho. Mas assim, Adu, acho que... Tem um exemplo legal para essa educação voltada para o mercado de trabalho. Final dos anos 90, puxa na memória aí. O japonesinho passou em primeiro, se eu não me engano, na USP de Medicina. Você fala, poxa, é um gênio. Medicina é uma das... bem difícil passar. O primeiro, numa faculdade federal, ele é um gênio. Aí passou, foram comemorar a festa do bicho. E aí ele bebeu tanto que ele caiu na piscina e ele morreu afogado. Eu lembro desse caso aí. Então você vê, puxa, ele é muito inteligente, passou em primeiro na USP, né, em medicina. Eu não lembro direito se é USP, mas que seja. Beber muito ao ponto de você cair na piscina e não conseguir manter o seu corpo longe de risco, né, não tem inteligência nenhuma. Então, é exatamente isso. Você é um grande técnico. Você pega hoje um médico, você vai no médico hoje, como é que chama o seu companheiro aqui? O Wesley. O Wesley deve ter ido no médico, né? Ou vai no médico. Aí você chega no médico e ele mal olha para sua cara. Olha, não estou falando de todos os médicos, pelo amor de Deus. Né? É virose. Conheço, é virose. Né? A virose ela só acabou no Covid, que o Covid superou a virose. Não existia mais... Mas hoje é virose. Escutar a virose. E aí você vai e compra um monte de remédio para tratar de virose. Sim. Passa 3 dias, o que acontece? Nada, você continua ruim. Aí você volta no médico. Ô, amigão, não é virose. Poxa, não é virose? Então calma aí, deixa eu ver. E vai fazendo tratativa e erro até você conseguir sanar esse problema. Antigamente era o médico da família, conhecia seu pai, seus avós, sabiam todas as doenças que a família tinha. Era humano. Era humano, né? Conversava. Sim. Hoje virou uma linha de produção. O médico ele te atende, se ele atende convênio, ele ganha R$30 na consulta do convênio, então ele fala assim, eu preciso atender muita gente para... É por demanda. Então, cara, vem, deixa eu ver o que está acontecendo, vai embora, vem. Mas acho que é um excelente ponto, e até para a gente voltar nesses assuntos aqui, que acho que é um passo que deu a escola, na minha opinião. Né? Que, de fato, quando você está falando de 22 crianças, você consegue ser humano. Quando você está falando ali lá no segundo colégio que foi no Esplanada, né? Estavam ali falando de 100 crianças, você conhece um por um. Mas hoje, por exemplo, você está com 350 crianças. Quase. E é muito mais difícil. Né? Claro que cada professor tem um acompanhamento, né? Sim. Mas temos também mais a necessidade, aí também vamos falar de processos. Temos mais a necessidade de... A gente precisa ter um padrão para ser eficiente. Sim, claro. Como é que a gente concilia nesse ponto? Porque, por exemplo, é verdade, Trazendo para o nosso linguajar, como é que faz o pastoreio? Exato. Como é que a gente vai diferenciar as ovelhas nesse ponto? Né? Aí você olha para a realidade do médico. Chega lá, tem centenas de pacientes. Né? Como é que ele vai tratar isso? Eu faço a comparação com as famílias numerosas. Né? A hora que você tem um filho, você está adaptado para aquele um filho. Né? Ou dou um passo antes. Você não tem filho, né? Eu fiquei 10 anos casado sem filhos. É uma realidade de vida. Final de semana vai passear, vai no restaurante, você come pouco em casa porque vai sujar louça, é mais barato você comer fora e tal. Essa é a minha vida. Né? Aí vem um filho, né? A minha filha veio um processo de adoção. Né? Na verdade, estou vivendo esse processo de adoção ainda. Muda um pouco a sua característica. Você já falou, aqui eu já não quero ir mais, porque tem uma realidade que eu não quero que ela veja, tal. Agora comigo para aqui. Mas vamos lá pensar nos amigos que têm vários filhos, né? Aí você chega numa realidade... O senhor tem quantos filhos? Só 5. Só 5, então. Quando chegou 3, mudou. Quando virou 4, nem o carro mais resolve. Tem que trocar o carro também. Né? E assim vai por diante. Mas o que acontece? Dentro desse processo... Os primeiros filhos, ele passa a ser uma ajuda para os mais novos. Né? Então, o filho mais velho ajuda a trocar a fralda do mais novo. Sim. Você consegue fazer uma rotina na casa que ela ficou mais maluca, assim, ela ficou mais agitada, mas a própria característica familiar, ela
poxa, as famílias antigamente eram 17 filhos. Todas têm a sua adaptação. É claro que a mãe não dava a mesma atenção para o 17º que ela deu para o primeiro. Com certeza. Né? Então, esse crescimento, é isso que acontece. Você fica um pouco mais distante, você não é tão mais acessível quanto era antes. No primeiro colégio, eu e a minha esposa, por não ter filhos, nós acordávamos e íamos para o colégio cedinho. Os demais tinham filhos. Eles iam para a casa do João deixar os filhos. Lá foi a primeira creche do colégio. A Ana, esposa do João, ficava cuidando do filho da Sabrina, do filho da Tamires, do filho da Lohane. Juntava tudo num carro e ia para a escola. Enquanto isso, eu e a Deise já estavam na escola. Nós abríamos a escola e nós varríamos, passava pano, tudo. Quando chegavam os professores, eu e a Deise tinha limpado o colégio todo. E era engraçado que eram 22 alunos. Os pais chegavam e ajudavam. Começava também a varrer ali e organizar. Os professores davam aula. Eu ia para a clínica. Quando dava o horário final, eu voltava. Os professores entravam no carro e iam embora. Porque eles tinham que pegar os filhos deles, chegar em casa, fazer almoço, dar almoço. Toda uma rotina familiar. Eu, como não tinha filho, eu ficava ali, trancava o colégio, ia almoçar no churrasqueiro, ia almoçar no restaurantinho ali, eu e a Deise, e voltava para a clínica. Hoje, naquela época, eu era acessível. O pai chegava, eu estava ali varrendo, ele estava varrendo comigo. Hoje não tem como. Né? Os números financeiros, os problemas, eu fico dentro do escritório. Infelizmente, é a minha realidade hoje, resolvendo as coisas dentro do escritório, dentro do colégio, né? Para lá e para cá. Muda essa característica. Mas as pessoas que vêm chegando, elas chegam com o mesmo ideal, elas chegam com o mesmo sonho, elas chegam acreditando que isso é um apostolado. Então você vê que esse aspecto familiar, ele continua, ele sobrevive mesmo com essa ampliação. Mas hoje, por exemplo, você já trabalha mais com gestão, você concorda? Por exemplo, não dá mais para você e a Deise acordar de manhã e ir lá limpar a escola, tamanho da escola que você tem. Hoje você tem, acredito que não sei se contrata uma empresa para limpar ou uma pessoa específica para limpar, né? Hoje você tem que fazer gestão das coisas e vai se tornando cada vez mais profissional, né? Sim, com certeza. Perfeito. E eu acho assim, isso é bom, né? Sim. Se a gente tem uma forma de gestão para que não impacta tantas pessoas, você terceiriza, aumenta custo, sim, mas aí você tem que fazer essa gestão também na questão financeira, né? E administrar isso de uma certa forma. Isso é até bom. Mas o que fazer do colégio, e aí eu queria que você entrasse mais nesse ponto, assim, o que um colégio verdadeiramente católico precisa para que ele se mantenha católico? Porque São João Bosco também planejou isso. E hoje eu vou falar, eu não vou citar nomes aqui, mas eu falo dos salesianos, que eu estudei numa escola salesiana a minha vida toda. E teve um professor que discutiu aborto lá, perguntando se era certo ou errado o aborto, e não se posicionou como certo ou errado. Uma escola salesiana ensina que todas as religiões são boas, né? Que é contrário à doutrina católica, né? Ou seja, o que um colégio verdadeiramente católico precisa ter para ele não se perder tanto a questão de virtudes, como também sobre o que ensina e manda a Santa Igreja Católica. Sim. Vou fazer uma ligação do tema antigo para esse, né? Do Lean, né? A vantagem de você aplicar ferramentas é você otimizar o seu tempo, né? Como eu falei, o 5S, que é um ganho de produtividade. Então, o senhor é pai, trabalhou o dia inteiro, chega em casa, é o tempo que você tem que ficar com a sua esposa, né? Cuidar dos filhos. Mas se chega naquele momento, você vai aí, ter que fazer tocar resistência é rápido, mas uma coisa um pouco mais complexa, vou ter que arrumar um cano que quebrou. Então, eu vou quebrar a parede, vou fechar o registro, é uma coisa que toma muito tempo. Se você faz isso, você está tirando o seu tempo, que é único, de ficar com a sua família. Então, você contrata alguém para fazer esse tipo de serviço para você. Então, as ferramentas, elas ajudam nesse aspecto. Eu não vou ficar gastando meu tempo com coisas que um software pode fazer. Hoje a gente tem software de gestão do colégio, tem um monte de coisa. Não vou gastar o tempo no Excel ali, fazendo continha na ponta do lápis, né, tendo algo que faça, um robozinho que faça isso, e eu gasto o meu tempo o quê? Como? Recebendo os pais, conversando com os pais. Sim, o meu tempo hoje é gestão, mas acaba sendo uma função, eu diria que meio que política. Então, eu tenho que estar o tempo todo recebendo os pais. Se o pai tem uma demanda, ele tem alguma reclamação, quanto antes eu tratar aquilo, mais rápido eu vou sanar aquele problema.
Se eu dar muito espaço, aí um pai comenta com o outro, de repente você vê que o problema ele fica muito grande. Então, assim, é muito tempo gasto com pessoas, né? Conversando com as pessoas, tempo investido, estando junto com as pessoas. O japonês fala que o Gemba, né? Gemba em japonês é onde as coisas acontecem. Isso. Então, estando no chão da fábrica, né? É entrando em sala de aula, conversando com o professor, vendo as suas dores, conversando com os pais e tudo mais. Então, assim, uma das coisas que contribui, né, para a perversão, então vamos pensar um colégio que foi criado por um santo, que obviamente não é o nosso, e ele foi, ao longo dos anos, perdendo um pouco da essência. Você vê na história da igreja isso acontecendo não só em colégio, em várias congregações religiosas que tinha a sua essência ali quando o seu fundador era vivo. E aí vai se passando o tempo, você pega todo esse processo que eu falei de um jesuíta para entrar na Companhia de Jesus. Hoje não é assim, ninguém vai para uma cozinha rude, ninguém tem que converter ninguém. Né? Então, infelizmente mudou. E essas coisas vão mudando porque ela vai fugindo um pouco do seu fundador. Né? Então você pega... A Companhia de Jesus é um exemplo fantástico, porque você vê a quantidade de santos que a Companhia de Jesus é algo fantástico. E aí você vê uma ofensiva muito grande para destruí-la e consegue, por um período, destruir e calar a Companhia de Jesus. Pegaram todos os padres do mundo inteiro, colocaram num calabouço, ficaram lá trancado. Quando abriram, vários ficou cego, porque ficou anos sem ver a luz do sol. A hora que veio a luz do sol, queimou a retina do cara. E aí você vê quase que um encerramento e um reerguer. Né? Dentro desse reerguer, as coisas começam talvez a se perder e não ser mais conforme a sua essência. E como resolver isso, né? Todos esses fundadores que a gente citou, eles foram reconhecidos pela igreja como santos. Né? Quando você se afasta dessa busca de uma vida por santidade, é onde que as coisas começam a perder o seu valor. Então, a gente precisa enxergar qual que é o fim último da coisa, qual que é o fim último do homem. É amar a Deus, é conhecer a Deus e amar a Deus. Quando você começa a esquecer do motivo para que isso acontece, é hora que você consegue perder a essência. Né? Então, assim, um dos modelos que a gente adotou hoje é criar uma associação sem fins lucrativos. Não é ONG, não tem ajuda governamental. Totalmente pelo contrário, a gente foge das questões governamentais. Mas o que acontece? Se dentro do exercício tiver algum lucro, eu ainda não passei nenhum ano que eu pude falar que a gente teve lucro, o lucro obrigatoriamente tem que ser reinvestido na organização. Então eu não posso chegar no final do ano e distribuir PLR. Eu não posso chegar no final do ano e trocar meu carro, comprar uma casa para mim. Né? Então, o que acontece? Você afasta desse ambiente escolar a questão monetária, a questão do dinheiro. Porque quando você coloca a questão monetária como uma prioridade... Olha, eu estava antes de vir para cá fazendo uma projeção do final do mês. Eu saí com a projeção desse mês com falta de R$17 mil para fechar o mês. Né? Isso é comum para a gente. São 5 anos trabalhando desse jeito. E como é que as coisas acontecem? É a divina providência. Aos 47 do segundo tempo aparece o pãozinho na porta da casa e você fala, puxa, foi Deus que mandou esse pão. E as coisas continuam acontecendo. Um monte de gente fala para mim, Eduardo, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia dar o dinheiro para o colégio. Eu dou uma risada e penso, seria a perversão do colégio. Né? A hora que a gente tiver bens, imóveis, carros, é a hora que todo mundo vai querer ser presidente desse negócio, porque agora beleza, agora eu tenho um benefício desse esforço. Se perde toda a experiência. Se perde. Então, a gente volta ali em Santo Inácio. Santo Inácio, ele teve uma vida devotada à evangelização, à educação. Dom Bosco, todos os santos. Então, você pega hoje a pessoa que está gerindo, não estou falando de um colégio específico, será que essa pessoa está, de fato, se dedicando a uma vida espiritual, buscando rezar, buscando estudar, né, lendo Teologia da Perversão Cristã, vendo os 9 graus de oração que veio das 7 moradas de Santa Teresa, né, e tentando viver desse jeito? Olha só, o maior milagre do Instituto Antônio Rui Marim é você criar uma empresa, tem CNPJ,
com várias pessoas, com vários sócios, Ok. e nunca teve um racha. Verdade. Esse é o maior milagre. Sim. E por que nunca teve um racha? Porque as pessoas que estão dentro desse negócio, elas não estão preocupadas com dinheiro. Né? Eu cheguei e chamei o João esse ano e falei, João, ano passado, seu salário está extremamente defasado. Vamos fazer uma correção? Ele falou assim, não precisa, está tudo certo. Aonde você encontra isso? Por quê? Porque o João dá aula de latim, ele dá aula no Borborema, ele tem outras rendas. Quando ele olhou, falou, não, aonde eu estou aqui, a minha família consegue. Em outro local, o cara falaria, beleza, pode reajustar meu salário. Né? E ainda assim, esse mês o filho dele nasceu e em agradecimento ele fez uma doação generosa ainda para o Instituto para a reforma da capela. Entra aquela coisa a graça me basta. Né? Eu não tô, então assim, hoje ninguém do Instituto Antônio Rui Marinho, ninguém sabe qual é o meu salário. E por que eles não sabem meu salário? Porque eu não falei? É só perguntar, eu vou falar. Ou melhor, eles podem entrar no Sofia, eles conseguem ver as retiradas que eu faço. Mas é porque ninguém está preocupado com isso. Perfeito. Ninguém está preocupado com quando eu ganho. Pouco muda a sua vida se eu estou ganhando muito ou estou ganhando pouco. Né? Então, volta naquele processo que eu falei. É um processo de primarização da sociedade. O valor que você tem é quem você é, não aquilo que você entrega, não aquilo que você faz. Né? Então, é claro, você olhar na história e você imaginar que, puxa, o que eu tenho que fazer hoje para o Instituto ser melhor na próxima geração e não se perder, é uma questão diferente. Mas eu acredito que a educação que a gente está dando para as crianças, né? O Fabiano é um termômetro disso. Fabiano é meu afilhado, gente. Eles vão ser muito melhores do que nós. A hora que eles assumirem isso, porque eles vão assumir, eu já estou beirando meus 40 anos, não tenho Novinho ainda. tanta vitalidade. Né? Vamos pensar num cenário perfeito, eu fico mais 40 anos, mas não é nada. Né? 40 anos passa num piscar de olhos. Passa. Então, assim, preparar bem essa pessoa para que ela possa assumir isso sem perder a essência. O que é preparar bem? É fazer com que ela, no mínimo, esteja lutando com todas as suas forças para trilhar uma vida de santidade. Perfeito. Eu acho que só uma questão assim, tá, Edu? Porque você, no começo você já estava falando assim que as pessoas trabalhavam no colégio, e até hoje eles trabalham de forma voluntária. Mas aí, como você fez uma entrega, né? De repente você tirou todos os seus ganhos, você saiu da Embraer, você fechou sua clínica, fechou sua empresa de consultoria e hoje a escola precisa te pagar, porque você precisa sustentar a sua família. Como isso é conciliado dentro da escola? Assim, tipo assim, hoje, acredito eu que vocês colocaram isso dentro dos custos que vocês têm para planejar, né? Mas ainda existe muitos, tipo assim... Você já citou o exemplo do João, que não precisa. Mas tem um cálculo de alunos que vocês precisam. Então, precisamos de tanto aluno para a gente acomodar essas pessoas, para a gente sair do trabalho voluntário? Ou se existe um planejamento nesse sentido? Não tem. Eu acho que se a gente criasse um planejamento nesse sentido, eu acho que seria parte da nossa perversão. Porque assim, eu preciso de 10 alunos. Aí eu começo a fazer entrevista e vou colocando todo mundo para dentro, porque eu preciso de 10 alunos. Então, hoje, a questão administrativa ela é bem separada da questão pedagógica. A diretora não sabe quem tem bolsa e quem não tem bolsa. Para não ficar esse negócio aqui, sabe? Daqui para cá, administrativo. Entrou para o outro lado, que é pedagógico, nós estamos falando de almas. Ponto final. Estamos falando de salvação de almas. Nessa questão da remuneração, é óbvio que no meu caso, hoje é a única renda que eu tenho. A gente for olhar o que seria um valor de mercado para uma função similar à função que eu executo hoje, e a gente olha para a realidade do Instituto, a gente vê se o Instituto tem condição de fazer essa remuneração. Aí faz um pouco a menos e vai ajustando, ou então traz algum benefício, um vale gasolina, alguma coisa que você vai... É estatutário, não? Não. No nosso estatuto social, ninguém ganha pela função que exerce. Okay. Eu não ganho porque eu sou presidente, eu ganho pelo trabalho que eu exerço. Okay. Então, eu acordo todo dia, vou para o colégio. A gente fala que a minha função no colégio é diretor-geral. Okay. Então, num organograma, eu estou lá em cima como diretor-geral. Abaixo de mim tem a diretora pedagógica, coordenador pedagógico. Então,
é quase como se fosse a função do dono ali, né? Eu sou o representante físico do dono. O dono é uma associação sem fins lucrativos. Então, quando você pega a pedagogia de nossos... O estatuto dela é sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. É uma associação. Uma associação sem fins Ou lucrativos. instituto, no caso. Sim. Né? O Instituto Antônio Rui Maria é o nome fantasia da associação. Sim, sim. Então, você pega o Nosso Senhor, ele passou na praça, eu vou errar aqui os horários, né? 9 horas da manhã, pegou um cara para trabalhar e falou, é isso aqui que você vai ganhar. Isso. Passou no outro horário, pegou outro, chegou no final do dia, pegou outro, chegou no fim, ele pagou o mesmo salário para todo mundo. Sim. Aí o fulano levantou a mão e falou, mas isso é injusto. Mas injusto o quê? Nós temos um trato, nós temos um combinado. Então, dentro desse ponto de vista, nós temos um trato individualmente com cada pessoa que está ali dentro. Né? As pessoas que largaram o mercado de trabalho e estão só dependendo do instituto, tem que ter um salário maior. Eu tenho mulheres, por exemplo, a diretora, quando é bom a gente pode falar em público, né? Que o marido trabalha, tem um bom salário, não são ricos. Okay. Aí que tá, as pessoas pensam assim, olha, quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar. Poxa, mas você precisa esperar ganhar na Mega Sena para ajudar? Quando eu aposentar, eu vou ajudar. Seja viuvinha, agrade o coração de Nosso Senhor, não precisa esperar a Mega Sena para ajudar. Se nós estivéssemos esperando a Mega Sena para montar o colégio ainda seria uma ideia, né? Sim. Então, a diretora, o marido dela falou para ela só, eu consigo segurar me virar com as despesas aqui de casa. Então, assim, por uma questão jurídica legal, ela é contratada, CLT, eu faço o pagamento dela, recolhe todos os impostos, tudo certinho. Sendo uma associação sem fins lucrativos, ela devolve esse dinheiro como doação. Né? Então, existe muitas pessoas que têm benevolência de querer ajudar. A iniciativa... Né? Nesse caso até mesmo, porque a gente nunca sabe, né? É o que você falou. Quando mexe com parte de voluntariado, né? E aí tem isso também dentro das novas comunidades, né? Muitas novas, principalmente as mais antigas, como Canção Nova, Shalom, né? Pantocrato e tal, tudo mais, chegaram a ter seus problemas judiciais nessa jurisprudência, área, jurisprudência nessa de área do catequista que colocou a paróquia na justiça. A nossa diocese e ganhou. Porque voluntariado, se eu não me engano, é 7 horas ou 9 horas semanais. Isso, exatamente. 2 dias que você vai no colégio, estourou. Não dá já para trabalhar com voluntariado. Já fere tudo, já. E o processo é pesado, judiado. Então, nesse caso, é contratada, CLT, tudo certinho, mas ela devolve em forma de doação. Sim. Então, uma benevolência dela com certeza, de achar que isso se encaixa na vida dela. Então, se você for olhar para a justiça, como justo? Ela é diretora do colégio. Você imagina que ela tem pouca bucha para resolver? O trabalho dela é resolver problema. Né? Então, é estressante o trabalho dessa senhora. Sim. Mas o fim, ela não está preocupada em remuneração. É claro, tem seus filhos que estudam no colégio. Né? No caso, é óbvio que tem bolsa dos filhos. Né? E na prática, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho uma tese que, por exemplo, eu, de novo, estou falando uma escola salesiana que eu estudei, né? Onde que eu vi o grande problema? As freiras, elas gerem isso. Então, são pessoas religiosas que guardam, né, tanto a questão de virtudes quanto a questão dos preceitos católicos. Porém, acho que o grande problema que eu via numa escola que se dizia católica era ter professores que não são católicos. É esse ponto também? Claro. E também, se você puder falar assim, também é esse ponto quando a gente tem alunos que não são? Claro. Queria que você falasse sobre isso. Olha... Eu vim aqui, faço esse discurso e eu contrato um professor que não tem o mesmo discurso. E é ele que está lá no final da ponta, é ele que está lidando com a criança. Não tem como, o professor tem que ser católico. 100% dos nossos professores são católicos. E aí cada um tem a sua característica. Tem professor que participa da Renovação Carismática Católica, tem professor que é da paróquia A, paróquia B, tem professor que vai na missa em latim, tem professor que vai na missa lá de Taubaté, Melquita. Tem de tudo. Tudo isso é aceito pela igreja, até que me prove o contrário. Perfeito. Todos são católicos que estão vivendo a sua fé e buscando com toda a sua força ser santo. Como que o colégio consegue tratar o professor? É dando formação. Então, hoje, dentro da grade do professor, então, é o que a Embraer faz. Dentro do seu horário de trabalho, a Embraer manda você lá para o Eugênio de Mello e você fica lá estudando. Né? Que tinha lá um centro de treinamento. Centro de treinamento. O colégio não é diferente, nós não temos um centro de treinamento, é ali dentro do colégio mesmo,
mas tem reservado em 3 momentos durante a semana que as professoras saem de sala e ficam sendo formadas pelos nossos formadores, né? E aqui estão 2 livros que são profundamente usados dentro desse processo formativo. Então, não tem como eu falar que eu tenho um colégio católico se quem tem lá na ponta não entendeu minimamente os problemas educacionais. Aí você fala assim, não, mas é só dar um material didático. Beleza, dá uma Ferrari para um recém-convertido, para um recém-habilitado. Ele vai subir num poste, vai capotar ela, vai acabar com o carro. Tem uma sala grande aqui embaixo para eles terem formação para os professores. Aí, maravilha. Né? Então, se você der um caminhão, uma carreta para um recém-habilitado, ele não vai tirar do lugar. Ele vai subir em cima da calçada, ele não vai saber dirigir. Então, não é só dar material didático. Né? É treinar, é ir para o Gemba, onde as coisas acontecem, acompanhar, né? Ter mestres que as pessoas possam se inspirar, né? E por aí vai. O aluno é a mesma coisa, né? Então, o Estevão foi lá na casa do mineiro almoçar e a esposa do mineiro fez um pudim. O Estevão comeu e falou assim, nossa, mas que pudim maravilhoso, que delícia esse pudim. Né? Qual que é o detalhe? Aí a esposa do mineiro falou assim, é o amor, né? Então, o amor. Ela foi lá e comprou o leite moça melhor, né, para fazer aquilo. E o resultado ficou agradável, né? Ficou bom. Quando a Danúbia foi fazer o pudim dela, ela chegou e falou assim, não, mas esse leite moço está muito caro, eu vou comprar o Série B, né? Eu acho que ia ser o contrário, mas beleza. Vamos falar disso não. Senão eu vou apanhar em casa. Vou comprar o Série B. E ele vai comer o pudim e ele vai falar assim, não ficou tão bom. O da esposa do mineiro estava um pouco melhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Você vai lá para o interior do Mato Grosso, eu tenho parente lá, estive lá recentemente, e aí ele vai lá no açougue, e o açougue, atrás do açougue tem um pasto, que ele mata a vaquinha ali, e ele fala assim, eu quero uma picanha, e ele pega a picanha fresca. Você assa... É um sabor. Ela é dura. Né? A picanha maturada, a picanha de marca, né, que você paga aí R$117 no quilo. Ó, que tá barato, hein? Não, hoje em dia... Não, mas tem o Vale Picanha aí do presidente. Vocês não estão... Você tá por fora? Você está por fora. Depois, offline, a gente se inteira disso. Vamos lá. É totalmente diferente o sabor. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Você não faz uma boa comida sem bons ingredientes. Sim. Você não faz um bom colégio sem bons alunos. Os colégios que querem educar as crianças para este mundo, para a educação técnica, aplicam provas, né? Ou você tem que ir muito bem no Enem. Sim. Então, existe um critério de você conseguir pegar os melhores dentro daquilo que você acredita. Né? Se é tecnicamente... Então, para o poliedro conseguir colocar não estou falando bem nem mal do poliedro, mas conseguir colocar um slogan enorme no meio da cidade falando X% de aprovados na FUVEST e tal. Uhum. Ele tem que ter um processo muito crítico de ter bons alunos, ter alunos que minimamente gostam de estudar, porque senão ele não vai conseguir ter 17 aprovados na FUVEST. Perfeito. Sim. Né? Então, um colégio católico não é diferente. Eu preciso ter, no mínimo, famílias católicas. Sim. Católico praticante, que vai na missa todo domingo. Né? Aí você vê, numa reunião, vou falar de maneira bem genérica, Claro. numa reunião, né, de uma região, foi falado do nosso colégio. Eu falaram assim, vocês viram como se vestem as mulheres do colégio com saião até o pé? Né? Você vê, nessas reuniões nunca se fala dos decotes que tem na Santa Missa. Então, está preocupado com o saião, né? Está preocupado. Então, assim, um colégio católico, ele atrai olhares ruins pelo simples fato de existir, pelo simples fato de querer fazer a coisa de maneira correta. Aí você fala, agora você está falando de modéstia. Não, esquece modéstia. Vamos pensar de maneira lógica, de maneira clara. Uma mulher, quando está dando aulas, o tempo todo ela faz esse movimento de correção. Ela abaixa na frente de uma criança. Se um menino de 8 anos, na hora que a mulher abaixou, vê as partes íntimas da mulher, ele vai sentir nojo. Ele pode até virar um homossexual lá na frente. Uhum. Né? E o aluno de trás está vendo o quê? As costas dessa mulher. É uma questão lógica se vestir bem. Se vestir de maneira comportada,
para não ficar mostrando o corpo para a criança. Você está ali para ensinar ela a ler e aprender. Um menininho ia bem no colégio, tirava a nota 10, 8, 10, 8, de repente a nota começou a ficar 7, 6. Chamamos a família. Família, o que está acontecendo com essa criança? A família, não sei, está tudo certo. Aí ficamos olhando, conseguimos interceptar uma troca de carta. Uma outra menininha mandou cartinha para o menininho. Só dele começar a pensar, entende? Ele nem sabe o que é namoro, nem ficou, isso não faz parte da realidade dessas crianças. Mas só de pensar que uma menininha mandou cartinha para ele não quis mais estudar. Ele já começou a pensar em outras coisas. Nós chamamos ele, rapaz, esquece disso, vai jogar bola. Não é a hora de mexer com esse tipo de coisa. Ele esqueceu, voltou para o 10 dele. Né? Então, precisa ter boas famílias, precisam ter famílias que queiram isso. Aí você chama o pai da moça. A raiz é importante. Claro, você chama o pai da moça. Você assim. Isso não aconteceu, agora estou sendo hipotético. Aí você chama o pai da moça e você fala assim, pai, a sua filha mandou carta para o rapazinho. Aí o pai vira e fala assim, graças a Deus, pelo menos ela gosta de homem. Né? Sim. Olha, eu não estou falando que é a mesma coisa, mas, poxa, ela não tem idade para esse tipo de coisa. Não é dar graças a Deus que ela gosta de homem. Filha, esquece disso agora, você não precisa disso agora. Né? Castidade, ou você vive no método ninja, como diz o Padre Paulo, e corta na raiz, ou viver meia castidade não existe. Não existe meia castidade. Eu casei de maneira casta, mas no namoro ficava aquele... Né? Aquele imbróglio todo. Não existe. Nosso Senhor fala assim, se você pensar na mulher, você já está cometendo isso, está incorrendo pecado. Então, se a família não entende essas coisas, ela fica querendo flexibilizar a coisa. Entendi. Ela fica, mas vocês são muito... Olha, eu vim pensando nisso e essa pergunta me fez lembrar, e eu acho que é um assunto importante para trazer aqui. Existe um padre muito famoso, e não estou criticando esse padre, eu concordo com tudo que ele falou, número, gênero e grau. Concordo mesmo. Mas fez uma live recente falando sobre educação. Né? E tem trazido um aspecto que... Qual é o aspecto? Que se o colégio for muito católico, que você ficar o tempo todo forçando o catolicismo, vai ter o mesmo efeito daquela filha do protestante que ficou forçando a crentinha a ser crente o tempo todo. Eu que bati aqui. Assustei os homens. Baterista já. Então, assim, tava dormindo lá, acordou. Então, e aí quando a menina faz 18 anos, ela não quer mais saber do protestantismo, e quando a gente era na escola, brincava, né? Falava que era crente que não era crente de nada, né? Sim. E traz esse aspecto que se o colégio ficar forçando essa questão católica, vai chegar nesse mesmo efeito, né? O problema é que as pessoas escutam esse tipo de coisa e elas não têm maturidade de separar o que um padre está querendo dizer e mistura toda a realidade, né? Então, assim, é um padre famoso, várias pessoas viram essa live, várias pessoas me mandaram essa live. Eu ouvi a live e falei para todos que me mandaram, olha, eu concordo com tudo que o padre falou e eu não vejo que nós estamos fazendo nada de diferente do que ele está abordando, né? Mas aí o que acontece? Nós temos uma rotina, nós temos a alegria, a grande graça de ter o Santíssimo no colégio, né? Com a ajuda aí do nosso pároco, que é o Padre Betão. Colégio Católico com o Santíssimo. Nós criamos uma rotina que, no mínimo, 5 minutos por dia, todas as turmas visitem o Santíssimo. O que tem de extravagante nisso? Nenhum. 5 minutos. Né? Não tem nada de extravagante nisso. Nada. Nós não temos missas de maneira regular no horário de aula. Nós temos missas sempre fora do horário de aula. Amanhã vai ter missa às 6h50 da manhã. Quem quiser está convidado. O padre Felipe Neco vai celebrar. Né? Hoje, na hora que eu saí para cá, um padre amigo também, padre Joaquim... Isso entra lá na parte da Secretaria de Educação, essas coisas lá, né? Isso fere alguma coisa nesse sentido de diretriz?
a missa não poder ser no horário da... Não. É um colégio confessional, a gente poderia. Mas o que acontece? Você tem X horas disponíveis para letrar uma criança. Sim. E o fim objetivo do colégio... Para não ferir, então. O fim objetivo é letrar. Sim. Claro. O fim último é levar para o céu. Claro. O fim mais próximo é letrar. Olha, a fé é um ato da inteligência. Eu preciso fazer com que as crianças desenvolvam a inteligência para elas aumentar a fé delas e poder chegar no céu. E é o caminho para o céu. Né? Sim. Então, se eu ficar colocando missas o tempo todo dentro da grade, eu estou tirando de algum lugar. Sim. Então, estou tirando da aula de português, de matemática, de história, de ciência, geografia. Não existe milagre com o tempo. Sim. Então, Principalmente porque você tem um meio período, né? Meio período só. Não é ensino integral, né? Meio período. Então, nós colocamos missas dentro das grandes festas. Né? Dia 3 de maio, dia de São José, dia Santo de Guarda. Sim. É um dia que tem que ter missa. Aí tem as missas, né? O mais solene que a gente consegue dentro do colégio. Mas são, sei lá, no ano inteiro, 10 missas. No máximo. Acho que nem chegaria nisso. Não chega. Não é? O ano inteiro. E de 5 a 15 minutos de visita ao Santíssimo. Né? Aí vem esse discurso em paralelo que, olha, o colégio não pode ser muito católico porque vai assustar. Vai ser igual a filha do crente que quando faz 18 anos fala assim, eu não quero mais saber de ir no culto. Né? Ok. Aí recebe o pai. Aí o pai fala assim, eu queria que vocês tirassem uma dúvida minha. Né? Foi com a professora, depois a professora nos contou. Sim, vamos tirar a sua dúvida. Como que vocês fazem para repor a aula quando tem missa? Por que repor? Dentro de X horas, né? Vamos lá, falando de empresa, você tem 220 horas mensais para trabalhar. Quando o diretor para todo mundo para fazer um comunicado, você não tem que fazer hora extra para repor aquilo. O Estevão trabalhou usando com planejamento. Né? Quando você faz a somatória de horas, tem o tempo que o operador vai para o banheiro, tem o tempo que isso está previsto no planejamento de horas. Já está no HH ali. Né? Já está no HH. Então, o pai queria que a gente mostrasse como que a gente repõe as horas de missa. Mas esse ano inteiro teve 2 missas. Estamos quase no metade do ano. Teve 2 missas dentro do horário de aula. Né? E aí esse mesmo pai pega e fala no final assim, a minha filha falou que rezou muito a semana inteira e por ela ter rezado muito, chegou no domingo e falou que não queria ir na missa porque ela já tinha rezado bastante. Eu pergunto, com todo respeito, o que o colégio tem a ver com isso? Exato, perfeito. Era o ponto que eu ia chegar agora. Né? É uma questão familiar. A minha filha, ela está tão acostumada a ir na missa, porque todas as missas estão no colégio, nós vamos, que quando não tem missa, ela fica perguntando, papai, tem missa? Papai, tem missa? Né? E chega no domingo, ela fala, papai, tem missa? É uma questão familiar. E outra, onde está escrito que quanto mais você reza, menos você quer estar com Deus no domingo? Quanto mais você reza de segunda a sábado, no domingo você está com sede, você está com vontade de se encontrar com aquele que você ama. Então, essa falácia de fora que está correta está sendo muito mal interpretada. E as pessoas estão querendo tirar o catolicismo do católico. E é tirando o catolicismo do católico que você chega nesse ponto das escolas que perderam a sua essência. Perfeito, perfeito. Né? A essência está ser católico, colégio católico. E acho que um grande ponto nesse sentido é assim, as pessoas elas viram isso e colocam, eu quero uma escola católica para ensinar o catolicismo pro meu filho. Peraí. Isso Opa. é em casa. Exato. Onde é que meu filho... Mas você não vai falar de educação sexual com as crianças? De maneira alguma. Meu pai, você não deixou de ser pai porque você matriculou aqui. Sim. Eu tenho uma extensão acadêmica aqui para o seu filho. Vou falar dos valores, vou falar das virtudes que eu tenho que falar. Vou sim ensinar ele a doutrina católica para aprender, mas quem é a função principal de fazer isso é você. É a família. Por isso que acho que seria legal você falasse desse... por vocês terem hoje apenas meio período, né, que vocês trabalham com as famílias, e a necessidade da harmonia entre os pais e a escola para uma conjunção de formar de fato uma criança católica dentro do ensino católico. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso. Só um adendo disso daí. Por isso que eu vejo daquela parte, aquela hora que eu falei assim, tem um pontinho aí, né? Que é da essência, inclusive, nós trouxemos aí lá
nosso querido passado, né, dos nossos pais, né, e que nós, assim, por exemplo, da minha idade ainda conseguimos ainda pegar um pouco disso ainda, né, e dessa graça até da nosso bairro aqui, né, Santana, teve durante muitos tempos aqui, né, no Rui Dória, que era o colégio, né, conduzido ali pelas irmãs, né, na época aí, instituído pelo Monsenhor Luiz, né, tudo mais isso daí, né, que teve todo esse ensino e fez uma grande diferença. Hoje muitos aí a gente vê aí no Facebook lembrando, essa aí era a primeira turma do Rui Dória, aí você vê lá, tem um monte de molecadinha, umas 15 irmãs ali, né? Falei assim, nossa, aí fala, a irmã tal era professor de português, a irmã tal era professor, nossa, coisa... Instituto São Zero, assim. Gostoso disso daí. Mas no sentido disso que você fez, e aí eu falei, somar mais uma colocação aí, né? Então, por exemplo, aqui no início, quando você fez o nosso bate-papo aqui, quem que formou lá primeiro, tal, né? Aquelas coisas, né? Então, eu lembro quando eu fui prestar na ITEP, né? Em 86, interessante, pô. Os 15 acima de mim, eu passei em 16º, né? Que já foi né? Só o Jesus. 16 japonês. 16 japonês, cara. Eu vou barato. Adriano Yamaguchi, sei que lá, Takahara. Eu falei assim, Cristo Redentor, velho. Falei assim, só japonês. E é interessante, né? Quando eu mostrei meu pai, né? Eu falei assim, pai, só tinha japonês pra cima de mim, né? E o chefe do meu pai era um japonês, né? Muito respeitado. E meu pai fez questão, né? De falar assim, os caras atrás dos 6. Atrás dos 6, né? Mas o que a gente via naquela época, né? Que hoje se perdeu. E o que eu vejo no fator das escolas, né? No caso nosso, católicas buscarem, né? É de que, porque se perdeu também o fator do estudo? Porque foi a inversão dos valores acadêmicos, né? Ou seja, acabamos de tocar aqui, que você fala assim, mas isso daí é uma coisa de família, ou seja, de dentro de casa, né? E o que aconteceu hoje, de uns anos para cá, vou colocar pelo menos uns 25 ou 30, né, que começou esse processo, é de fazer o inverso, né? A escola quer te ensinar a área de sexualidade, a escola quer e perdeu a essência de que ela é para quê? Vamos ser mais polêmico, nem é a escola, às vezes é o Estado. É o Estado, sim, aí claro, complica. ou seja, a influência do Estado, que é para ir lá para aprender mesmo, a escrever, aprender sobre estudos sociais, na minha época, né? Estudos sociais. Também tinha estudos sociais. Educação moral e cívica, né? Toda essa não. parte, né? Que não é mais. Então, por quê? Porque em casa perdeu essa palavra, né, que você também usou, eu também uso muito aqui na comunidade, maturidade. Né? Ou seja, essa nossa maturidade humana se perdeu também com o tempo, ou seja, são pais imaturos, né, da qual agora o Estado, influenciando as escolas, né, querem cobrir essa imaturidade humana das famílias. Acho que é fruto da engenharia social que as famílias hoje estão inseridas, né? Sim. E por mais que elas tenham um processo de conversão, acreditam mesmo que podem terceirizar, né, a educação dos A seus educação, filhos. exatamente. Até anotei aqui para perder, porque esse papo ficou gostoso. Assim, 3 coisas. Vou começar de trás para frente, pegando o gancho do Mineiro. Dentro desse processo de secundarização da sociedade, as famílias viraram fábricas. Então, o que acontece? Nunca se teve em toda a história tanto conforto como tem hoje, né? Dizem que um rei de 200 anos atrás tinha menos conforto do que um pobre dos dias de hoje. Passa nem perto. Um pobre que fica no semáforo, ele consegue levantar aí uns R$100 no dia. Às vezes passa um tiozão cheio da grana e dá 100 conto, acontece. Sim. Fica ali o dia inteiro. E ele consegue mais conforto do que um rei que tinha que viajar 100 quilômetros no lombo de um animal e gastava dias para fazer uma viagem dessa, dormia, né, não tinha cama e tudo mais. Sim. Então, sim, é aquilo que o Padre Paulo fala o tempo todo, foge da dor e busca o prazer. É tanto conforto que quer prazer. E aí, o que acontece? Viraram todo mundo reféns do mercado de trabalho, né? Hoje, para você ir bem dentro de uma empresa e conseguir promoção, você tem que trabalhar pra caramba, né? Você tem que assumir a sua função, a função do seu chefe, a função do seu colega de trabalho. E se você chega no seu chefe e fala assim, olha, eu estou muito cansado porque eu estou carregando o time nas costas. Ele fala assim,
Se você não quiser, a gaveta está cheia de currículo aqui, eu arrumo alguém para fazer isso melhor do que você no seu lugar e mais barato do que você. Vai na tala. Ou então ele fala, não, estou te formando para ser chefe, então aguenta firme aí. Bom, se você não aguenta isso, você também não tem condição de ser chefe. Dentro desse processo, o pai, quando ele chega em casa, ele não tem vitalidade para ser pai. Ele está cansado. E essa cultura também do alto prazer. Então, eu vou sentar, vou fumar o meu charuto e vou tomar o meu uísque de 50 anos. E ele não quer mais ser pai. Uhum. Então, o que ele faz? Ele entrega a criança para o colégio e ele fala assim, colégio, cuida do meu filho, deixa ele letradinho, dá alimento para ele e devolve ele para mim com 5 minutos de bateria. Porque eu tô pagando. Limpo, com pretinho no pneu. Sim, né? E tem Aí é 5 minutos de bateria, você brinca com o filho aqueles 5 minutos, ou você entrega ele para a tela, né? A tela passa a educar o seu filho, um desenho, alguma coisa assim. Sim. Ou ele vai dormir e você vai voltar a trabalhar. Né? Então, essa cultura, ela entrou nas famílias. O cara, ser pai, seja pai espiritual, seja pai, exige pegar um menino, levar para o Rio de Janeiro, Maracanã. Exige, tem um custo, tem um tempo agregado. Você deixou de fazer outras coisas para fazer aquilo. Sim. Tem o risco de levar um filho que não é seu, um acidente. Entende? Tem um custo. Daí as pessoas falam, não vou ter filho não, porque eu botei na ponta do lápis e eu vi que não vale a pena. O custo é alto. Olha, vamos pensar espiritualmente falando. É melhor não existir ou existir, passar um perrengue e ir para o céu? E ainda dá aquela desculpa que muitos não, né, Eduardo? Que é, no mundo de hoje, tão ruim, tão feio, para que a gente vai colocar filho no mundo, não é mesmo? Né? Ainda dá então, essa assim, desculpinha egoísta. Essa é a questão que faz com que os pais não queiram se ingressar dentro de uma vida educacional. Terceirizam seus filhos Terceirizam e seus hoje filhos. em dia nem mais têm os filhos. Né? Também. Que a sociedade... Ele sempre citou, o Padre Paulo sempre fala isso, foge da dor, corre para o prazer, foge da dor, corre para o prazer. Você olha a realidade dos seus filhos e fala assim, meu filho dá mais dor do que prazer para mim. Sim. Por que eu vou ter filho? Ele fica olhando a realidade das outras pessoas, ou seja, um mundo totalmente egoísta, voltado em si mesmo, esquecendo que o mundo é muito mais do que isso, que ele tem uma alma, que ele deve... Olha só, a paternidade, você gerar o seu filho ali, ele nascer, isso é um detalhe. Ser pai, de fato, não é gerar o filho, é você educar e criar o filho. A gente volta de novo em São José. Perfeito. Entende? Eu não preciso da Maitê para ser pai. Eu sou pai em potência. Uhum. E eu exerço essa paternidade o tempo todo na minha vida. Sim. Né? A mãe, a mulher, ela exerce a maternidade o tempo todo na vida dela. Quando a gente tinha empresa, eu falava para a Deise, ela ficava brava às vezes com a secretária, tal, não sei o quê. Eu falei assim, enquanto você não quiser ser mãe dessas meninas, não vai dar certo. Né? Não é ser mãe no sentido comprar presente, mas é no sentido exercer a maternidade. Que é cuidar. Que é cuidar. Amar. Educar. Exatamente isso. Então, você vê que a essência da família se perdeu nesse processo de secundarização. O filho virou um produto. Eu quero um filho de olho claro, eu quero um filho que não seja obeso, eu quero um filho que tenha cabelo bom, não pode ser calvo. Não sei por que apontou para mim. Vai Corinthians, tem que ser corintiano. Então, o filho virou um produto e a pessoa morre de medo que o filho nasça com uma síndrome. Exato. A gente teve um podcast esses dias com um amigo nosso, o Emerson. Ele falou assim... O Emerson é pai do Miguel, que é um autista, né? Ele falava assim... Que é aluno nosso. E olhou assim e falou assim... Foi uma alma que Deus, uma alma típica, ele fala assim, mas eu abracei com uma paternidade minha e aquilo é realmente ser pai, né? E estar aberto, de fato, à vontade de Deus. Bom... Aí só pegando o gancho das 3, né? Por favor. Que aí foi a pergunta que o Estevão fez, essa questão de ser meio período. Aí o Estevão fez a pergunta do meio período e o Mineiro veio contar das freiras que davam aulas. Então, assim, no processo natural de um colégio católico, eu acredito que as pessoas mais competentes para dar aula dentro desse colégio são freiras. Mas hoje, infelizmente, as freiras estão saindo dessa vocação educacional. Né? Não todas, mas a igreja tinha muito mais essa realidade. O senhor acabou de mencionar isso, né? Numa geração anterior.
E aí você começa a ter necessidade das mães de famílias fazer esse processo educacional, né? Mas elas são mães. Então, se a gente acredita que a família é o primeiro educador, não faz sentido a Sabrina ficar o dia inteiro no colégio e os filhos dela ficar Perfeito. à deriva. Então, todas as mães, sem exceção, somente trabalham meio período no colégio. Inclusive a diretora, só trabalha meio período. No período que elas estão trabalhando, os seus filhos estudam obrigatoriamente no mesmo período. Então, enquanto as crianças estão estudando, as mães estão trabalhando, dando aula, seja o que for. Sim. Quando bate o sinal para ir embora, elas pegam as crias e vão para casa fazer a sua rotina familiar. Né? Então, o colégio ele funciona desse jeito. Por isso que sempre vai ser meio período. Se a gente fazer um colégio de maneira integral, as crianças precisam de casa. As crianças precisam de lar. Né? Elas vão ficar estressadas de ficar o dia inteiro dentro do colégio e vão começar a buscar coisas para aliviar o seu estresse. Claro. E, na grande maioria, não vai ser lícito. E aí, um outro gancho da pergunta do Estevão é o seguinte. O mineiro tem 5 filhas, né? Que é a questão dessa interação pai-colégio. Se a filha do mineiro percebe que, para determinado assunto, o pai é mais fraco do que a mãe, então meu pai é mais frouxo para determinado assunto, ela sempre vai falar com o pai, porque ela sabe que é o elo mais fraco da coisa. E ela ganha. Né? Então, o que acontece? O marido e a esposa precisam ter uma unidade. Né? Se um dia eu cometer um erro no processo de educar a minha filha, olha só, esse processo de educar é uma coisa que a gente pode errar muito. Sim. Porque as crianças nos amam. Veja quantos nossos pais erraram e a gente ama. Perfeito. Né? Sim. Então, não é um processo que você não pode errar. Não é que nem na fábrica eu errei e fui mandado embora. O pai ele tem muito acostamento. Mesmo errando muito, os filhos nos amam. Então, se eu, nesse processo de ser pai, eu errei com a Maitê, se a Deise me corrige na frente da Maitê, ela tira toda a minha autoridade de pai. Então, naquele momento, ela silencia. A hora que a Maitê dorme, a gente entra no nosso quarto e ela vai falar, como que você fez isso? Né? E a gente se entende ali. Porque se a criança entender que tem um elo mais fraco do pai e da mãe, ela vai usar isso a favor dela. As crianças são maliciosas. A Sagrada Escritura fala, nós somos maus, nós não somos bons. Existe esse tal desse pecado original nos puxando para baixo. Uma decaída. Né? Não tem como a gente pensar. As crianças são frutos do pecado original. E elas vão ficar pegando os nossos defeitos para ficar arrebentando com a gente. A minha filha tem 2 anos e meio. A capacidade dela de manipular eu e a minha esposa é enorme. Eu falo, que isso? Da onde que veio esse serzinho? Né? Nasce desse jeito. Ainda mais mulher. Já nasce sabendo pegar o cartão, quer pagar as contas. É bitido. Quero bitido. Você gasta 30% do salário comprando vestido. Eu tenho pós-graduação, mulher. Então, colégio e pai é a mesma coisa. Se você foi e deu uma dura né, na criança. Aí a criança chegou em casa e falou assim, mamãe, o tio Du me deu uma dura. E a mãe vai e marca uma reunião e vem defender o filho, dali para frente não tem mais relação. A ruptura. A criança vai ficar o tempo todo jogando o colégio contra a família e a família contra o colégio. É necessário ter essa mesma unidade do casal. O colégio vai errar, inevitavelmente falando. Bonito. Mas as famílias precisam chegar na gente fora das crianças e falar, vocês erraram. E a gente fala, tá bom, vamos ver o que a gente consegue fazer para não errar mais. Né? Então, eu não posso falar para o filho, você foi na missa domingo? Porque se ele falar não, é o pai que não levou, a criança não pode ir na missa sozinha. Ela não tem carro. Então, a gente não pode ficar jogando a criança contra a família e a família também não pode ficar jogando. Agora, quando a gente faz reunião, pai, você não está indo na missa. Católico, pô, tem que ir na missa todo domingo. De onde você tirou que você não pode ir na missa? E numa relação, nós com os pais. Sim. Sem que a criança faça parte dessa relação. Okay. Então, por isso um processo de, entre aspas, uma certa entrevista, por isso um processo de aproximação, para que haja esse casamento. Pais, família e o colégio. Porque se não houver esse casamento, eu não consigo educar. Né? Aí o filho vai chegar em casa falando, papai, lá no colégio falaram isso. Aí o papai vai falar assim, aquele colégio é muito radical. Aquelas pessoas são muito radicais, são raditrades. Não dá, né? Não escuta isso. E aí a criança vai ter que escolher entre o pai ou entre o mestre.
Sim. Seja qual for a escolha que ela fez, né, ou pai ou professor, já criou uma ruptura e aí o processo educacional fica muito comprometido. Sim. Então é muito importante esse casamento do colégio com as famílias. Perfeito. Bom, foi um Pai, bate-papo aqui enorme. A gente não fez, acho que nem metade da pauta, viu, gente? Eu vou falar pra você. voou o tempo. Voou o tempo. E... Rapaz, fala muito. Não, de verdade, mas assim, é algo assim que é apaixonante, né? Como, eu acho que você transmitiu um pouco desse amor que você falou que caiu, né? Essa vocação que saiu sobre você, você falou um pouco dessa paixão sua, né? E eu acho que é um papo muito legal, assim, de trazer para você aqui, né? Que talvez viva na sua cidade, no lugar que você vive, né? Uma realidade onde você está sofrendo com a educação que os seus filhos recebem de outras escolas e que talvez você precise de uma reação como essa, né? O Eduardo abraçou junto com todo o pessoal do Instituto Rui Marim, né? E aí, Edu, queria que falasse das suas redes sociais, dos seus pontos, para poder ajudar. Porque, por bem e por mal, você sabe mais ou menos o caminho das pedras, sabe de onde ajudar. Não sei se você está fazendo isso dentro das suas redes sociais, mas eu acho que é muito importante, né? A gente dar um certo... Para você que já... Não fala que você trilhou todo o caminho, porque eu acho que tem até você concluir todo esse projeto há muitos anos, mas já deu os primeiros passos, que geralmente os primeiros passos são os mais difíceis. Então, o que você pode estar falando para esses pais, para esses professores, esses pedagogos que têm um sonho de ter um colégio católico na sua cidade, o que eles podem fazer para começar? E fala das suas redes sociais, enfim, o microfone é seu para você falar da gente. Eu sou muito ruim de redes sociais. Uso muito pouco, assim. Mas mesmo. Eu colocaria a rede do próprio Instituto, né? Instituto Antônio Rui Marim. Estou colocando aqui em Tem cima. lá o Instagram, né? E nós temos um site. Nesse site existe uma plataforma de cursos. Se eu não me engano, é R$90 por mês e você tem acesso a todos os cursos. Tem lá inteligência da matemática, a parte de português com o professor João Marcos, a parte de filosofia com o professor Danilo. Lá nós temos curso do Felipe Neri, da Olinda. Vamos fazer agora com o André Medrado. Tem o Rafael Tonon, que falou sobre Nossa Senhora das Lágrimas também. Tem todos esses cursos lá. Tem os médicos falando sobre essa questão. A criança que não tem os nutrientes necessários não consegue inteligir, ela não consegue pensar. Então, a educação do homem ela é tudo. É o corpo, a alma e o espírito. Você tem que educar todas, né, o corpo para a alma. Se o corpo, né, está ajudando, né, no desenvolvimento da alma, a gente vai longe, né? Então o Instituto Antônio Rui Marim, o site tem lá, fecha lá o mês com a gente, o ano. Estou colocando aqui. Né, isso já vai ser uma ajuda para o Instituto, você virando um membro ali da plataforma de curso. E uma ajuda para vocês também de conseguir, né, ter acesso a esses materiais muito bons. E aí lá no Messenger, lá no Instagram mesmo, tem o cantinho para você conversar com a gente. E aí você consegue o meu contato. Nós temos esse trabalho também de ajudar os grupos que querem montar colégio. Legal. Nós somos muito ajudados para chegar até aqui. Nós não chegamos aqui sozinhos. Então, é uma questão moral ajudar os grupos. Como eu falei no início, eu acho que tem que ter um colégio em cada município. O que a gente puder contribuir com isso. Inclusive aqui em São José, existe um outro grupo aqui de Santana que estão se organizando para montar um colégio aqui. Aqui de Santana? Já estiveram conosco 2 vezes lá no colégio. Recebi 2 vezes. Doamos até umas carteiras recentemente para eles. Estou querendo dizer o quê? São José dos Campos tem 800 mil habitantes. Não vai ser uma andorinha sozinha que vai fazer verão. Perfeito. Não é só o Mater Puríssimo. A gente pode ter dezenas de outros colégios aqui. Olha só, gente, vamos fazer da nossa cidade a cidade mais católica da história do Brasil. Né? Essa é a salvação dos nossos filhos. Bonito. Né? Então, o colégio ele vai contribuir para isso. Então, e não é o que a sociedade prega, né? Por exemplo, surgindo outras escolas católicas, vai tomar os seus clientes. Que né? isso. E não é assim que se vê. Né? Até pegando pelo contrário, quanto mais igrejas, inclusive, quanto mais grupos, quanto mais comunidades. Aí eu sempre falo também, que eu brinco aqui dentro da comunidade, né? O pessoal fala, não, mas tem tanta gente ruim no mundo, então é o seguinte, vamos fazer bastante filho. E filho bom, para encher de gente boa no mundo. Perfeito, perfeito, bonito. Não é verdade? Então, eu acho que é a mesma coisa por aí. É a mesma coisa. Né? Então, não há uma divisão. É a mesma coisa nós aqui da comunidade. Né? Nós somos em células, né? Então, fala assim, agora vai dividir? Vai dizer, não, filho, vai multiplicar. Exatamente. É o contrário, vai multiplicar. Nós vamos criar uma outra célula. Então, não é divisão. Você multiplicou. Sim. Então, por aí também. E montem os colégios, né? Tem que começar a empurrar o carro. Não adianta ficar pedindo,
né? Para a coisa acontecer. Boa. Tem que começar a empurrar o carro, deixar a coisa acontecer. Mandar abraço. É isso aí E mesmo. terminando, pegando até um ponto polêmico, eu não gosto de fugir de polêmica. O meu temperamento é um temperamento que vai para... Vai pra cima. Que tava na pauta e a gente não passou por isso e termino trazendo um pouco esse aspecto, né? Uma das coisas que estava na pauta que a gente não conseguiu falar, que era homeschooling versus colégio católico. Vai ter a Eu segunda tava oportunidade. começando pra falar isso. Eu falei, mas será que vai dar tempo? Vai ter uma segunda oportunidade. Uma segunda Pode entrevista. ser. Mas assim, quando você está dentro de um ambiente escolar de pessoas virtuosas, você como pai, tem você que está tentando criar uma influência positiva no seu filho, dentro da sua casa, mas dentro do ambiente de pessoas virtuosas, você consegue ter outras pessoas também criando uma influência positiva no seu filho. Então você tem eu, como pai, criando uma influência positiva na Maitê, e você tem o João Marcos também criando uma influência positiva na Maitê, o Danilo Gustavo criando uma influência positiva na Maitê. Então, Perfeito. esse ambiente de comunidade católica, de escola católica, você tem ajuda, muito mais pessoas contribuindo para a salvação e santificação do seu filho, né? É claro, o nosso colégio é um colégio, infelizmente, pago, né? Precisa pagar mensalidade. E não é acessível a todos, não é todo mundo que consegue pagar, infelizmente, né? E o homeschooling é uma opção, quem não tem condição, né? Não tem uma crítica a esse assunto. Mas esse ambiente escolar, ele gera muita coisa boa, né? Gera muita coisa boa. Esse contato com outras crianças que querem as mesmas coisas, sabe? Aquela coisa das crianças estar brincando no pátio, um dá um esbarrão no outro, a criança cai. Naquele momento todo mundo para entender que a criança não se machucou. Sim. Né? Levanta a criança e volta a brincar. Não nascemos para ser individuais. Sim. Nascemos... O homem é um ser social, verdade. Exatamente. Nascemos isso. E o amor não se multiplica para si mesmo. Sim. O amor tem que ser aqui, ó. Sim. É claro, é uma opção, né? Dentro do cenário atual, é melhor você segurar o seu filho em casa do que jogar ele num local que você sabe que a probabilidade dele não se perder é mínima, né? Claro. Porque é uma influência contrária do que eu falei. Sim, né? sim. Todo mundo fazendo com que ele se perverta. Né? Sim, Exato, exato. Chique, E isso. né? Beleza, hein? E que papo que batemos hoje aqui, Mineiro. Nossa, fervemos, Wesley. Fica Perdeu, esperto. Wesley, tô na sombra, hein? Tô na sombra. Fica esperto Eu aí. tenho acompanhado aqui, É. foi muito melhor com o senhor do que com o Wesley. Beleza? Tomou. Marcou, cabeção. Aí, ó, vai vendo, barulho. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo, né? Poderíamos estar aqui conversando por horas e horas, mas infelizmente o Edu tem um compromisso. Daqui a pouco tá pitando o celular dele, a Deise e a Maitê começam a chamar ele. Só o dele? O Mineiro tem 5 chamando ele lá, Nossa, fora a Márcia. Fora né? ainda as duas netas. É verdade, fora as netas ainda. Só Jesus. Né? Mas agradecer a sua presença aqui hoje, né? Esse bate-papo. Deixa aqui nos comentários também se você tiver alguma dúvida, que se a gente não conseguir ajudar, a gente encaminha pro Edu aqui para ajudar a responder, né? E a gente conta com você sempre aqui participando do nosso Talk Feed sempre aqui, né? Quinzenalmente temos o agora Talk Feed Pocket, que é ao vivo, né? Pocket ao vivo. E estamos aí com temas ou convidados, como hoje o Edu está aqui, né? Isso. Então, curte aqui, a gente compartilha. Venha sempre conosco no Fique. Mineiro, obrigado mais uma vez. Parceria, Beleza. a primeira parceria aqui apresentando. Amém. Vamos ver se a gente vai ter próximas. Sempre estamos lá na Voz do Além, mas hoje nós estamos aqui. Opa! Além das paredes. Com certeza. Né? Amém. E eu quero agradecer você que nos acompanhou, né? Agradecer o Eduardo pela presença. Né? Já tinha conhecido ele lá na própria escola, né? Mas muito feliz mesmo, né? por esse dia. E tenho certeza que você, né? recebeu isso também de coração aberto. Então, que essa sementinha, deixa agora ela frutificar dentro do seu coração, dentro da sua família, e tenha coragem desse passo de fé. Amém. É isso aí. Até a próxima. E, ô João, João, fecha a conta. pá!